Olá, pessoal, eu sou Joelma de Oliveira e está começando mais um episódio do podcast O Ator Nordestino, que é uma página e um podcast que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, na frente e por trás das câmeras, nos palcos ou nos bastidores. Então tu que já tá aqui um tempo com a gente, tu sabe, tu pega teu tamborete, senta nessa mesa que vem um papo muito legal. Não esquece de curtir, comentar, seguir, segue o nosso canal, que tá quase batendo 1.000 seguidores lá no YouTube e a gente consegue monetizar depois de 1.000. Então, por favor, né? Vamos apoiar esse projeto que é independente. E foi isso. Quero agradecer a Art Inside Studio, que é esse estúdio maravilhoso onde agora gravamos o podcast O Ator Nordestino, nossa nova casinha. E foi. Sem mais delongas, vamos para o nosso papo, que a nossa convidada... Vou pegar minha cola. Nossa convidada é natural de João Pessoa. Só. É formada em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 2007, ela criou o grupo Carminha, bichão da goiaba, ela. Ao lado de Titina Medeiros, em Natal. É um grupo muito importante na cena teatral do país. Em 2017, criaram o espetáculo A Invenção do Nordeste, uma premiada peça de autoficção inspirada no livro do historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior, parte de uma provocação muito potente, afinal, quem inventou o Nordeste? Além de muitos trabalhos no teatro, ela também construiu uma trajetória importante no audiovisual e na televisão, com trabalhos como O Homem que Desafiou o Diabo. Eu assisti isso quando era criança, gente. Nem sei se podia, né, com a minha idade. Onde Nascem os Fortes, Malhação, Toda Forma de Amar, ou de Amor? De Amar. Amor de Mãe, Um Lugar ao Sol, Mar do Sertão, Renascer e atualmente ela está em A Nobreza do Amor. A mulher não sai mais da Globo. Nosso papo hoje é com Quitéria Kelly. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tô me sentindo muito chique contigo aqui na minha mesa. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu vi meus colegas vindo e falaram, caramba, não vão me chamar nunca. Tá vendo, gente? É assim que todos eles vêm, entendeu? Já vai, pega aqui o número. Ai, que Seja bom. muito bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente começa falando sobre você mesmo, só que puxando lá do início, da infância, porque tu é natural de João Pessoa, mas eu sei que tu também tem raízes no Rio Grande do Norte. Pois é, eu tenho que corrigir isso, porque eu nasci em João Pessoa, mas a minha artista nasce no Rio Grande do Norte. Então sempre tem um conflito, assim, às vezes sai uma matéria e fala, atriz paraibana, aí o povo de Natal fica, ela é de Natal, ela é Rio Grande do Norte, Rio Grandense. Qual é a junção dos dois? Eu seria o quê? Uma Tem que juntar, tem que ter um nome. Potiribana? Potiribana. Potiguar com paraibana, uma coisa assim, né? Porque eu saí de João Pessoa muito cedo, com 9 anos de idade, eu fui morar em Natal. Mas tu tem lembranças da infância, né? Tenho, assim, sim. Minha família é toda paraibana e pernambucana. Uhum. No Rio Grande do Norte, a gente não tem ninguém, assim. É só os que nasceram depois, né? A minha filha e meu sobrinho. Mas a gente vai para o Rio Grande do Norte fugidos. Porque minha mãe sofria violência doméstica, meu pai era muito agressivo e teve uma separação por um tempo. Nessa separação, minha mãe fez um concurso público, passou para o governo do estado do Rio Grande do Norte e a gente se muda numa madrugada, sem meu pai saber, para o Rio Grande do Norte. Ele já é falecido, mas foi por uma questão de sobrevivência, porque ele era muito violento. Isso é cena de novela. Pois é. Mas é realidade. E eu tenho essa imagem, né, assim, da gente saindo de madrugada no caminhão, na bulé do caminhão, eu e meus 2 irmãos, minha mãe, mudança, chegando em Natal, sem conhecer nada nem de ninguém, e começando uma vida do zero. Então, a gente nasce ali também. Que corajosa. Qual o nome dela? Célia. Dona Célia Maria. Corajosa. Muito corajosa. Uma guerreirona. Em um assim. momento, eu imagino que seja numa época em que as mulheres não tinham tanta coragem de enfrentar a sociedade, né? De romper esses relacionamentos E que não tinha o que tem hoje de proteção contra mulheres, contra a violência contra mulheres, né? Que é uma Lei Maria da Penha, não tinha isso. Então, ela se divorciou, mas ele continuava indo na nossa casa, ele entrava, quando ela estava trabalhando, a gente pequenininho, ele entrava na nossa casa, ele pegava as coisas, ele vendia coisas da nossa casa. Antes de fugir. Antes da gente. Então, minha mãe não aguentava mais essa situação. Eu disse, eu vou embora, ninguém vai saber, nunca mais vai achar a gente. E, de fato, ele nunca descobriu onde a gente estava. E vocês,
procurou ele depois ou também abandonou? Nunca tive, nunca. Meu irmão teve mais essa necessidade de buscá-lo, mas a gente não. E minha mãe fala uma coisa que é muito importante, assim, se eu estivesse casada com seu pai até hoje, você não seria artista. Porque ele não teria deixado, assim, né? Ele era um cara muito machista. E era um boêmio, era um cara que tocava, era seresteiro. Olha. Tinha composições belíssimas. Sabe, tocava lindamente, então, meu pai. Então vem uma veia artística daí, né? Também vem, mas dele. Também culturalmente de uma geração que tem muitos preconceitos, né? Então, assim, eu acho que eu ganho a liberdade junto com a minha mãe. A liberdade, inclusive, de conhecer as artes, né? Que aí quem me apresenta as artes é o Rio Grande do Norte. Por isso que eu me considero potiguar. Que linda. Né? E que história, né? Não é? A tua ida... Eu assisti algumas entrevistas tuas, mas eu não vi você falando sobre isso. Eu falo muito pouco. Eu tenho um pouco de receio desse storytelling, assim, das pessoas que sempre falam, é porque eu nasci, passei fome, não sei o que. Mas a gente não pode também esconder nossa história. Mas eu acho que eu acho que isso protege a minha mãe também, sabe? Sim. Assim, eu acho que falar sobre todas a gente passou muita dificuldade, muito perrengue feio, assim, sabe, muito pesado. Que eu acho que enterrar esse passado é dar à minha mãe também a dignidade que ela sempre buscou. E não ficar revisitando isso para lembrar que... não, foi. Sim. Passamos, sobrevivemos, estamos aqui. Hoje eu consigo fazer minha arte. Hoje ela é uma mulher livre, feliz. Minha mãe é amiga de todos os meus amigos artistas de Natal. Minha mãe é da baderna. Ela vem pra cá? Ela vem. Agora ela tá no Rio Grande do Norte, mas ela vem pra cá sempre. Lá em Natal ela sai pra beber caipirinha com os meus amigos. Ela manda foto assim, olha onde eu tô com meus amigos, assim, ela... Entendeu? Ela tá então, assim, uma felicidade agora. Que eu não quero mais ficar revisitando o que foi, o que a gente passou. Porque eu acho que, se a gente tem um espetáculo chamado Jaci, que é a vida banal de uma mulher que morreu em 2010, viveu no Rio Grande do Norte e teve uma vida incrível. Mas eu acho que a gente montando essa peça, a gente percebe que cada vida de cada pessoa, se for colocada na moldura de um teatro, na moldura de um filme, vai ser surpreendente, porque todo mundo tem histórias incríveis. E se você esmiuçar, se eu conhecer a tua história, eu vou falar, menina, tu é do Maranhão, tu veio bater aqui no Rio, e tu fez isso, e tá sozinha, nanana. É sempre maravilhoso. As histórias, as vidas banais são incríveis. Sim. Então, e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Acho que não tem o que contar. E eu acho que a arte emoldura isso e dá essa poesia, esse romantismo, essa coisa crítica, estética e política nas histórias banais, né? Isso. E aí, tu com 9 anos, então, vai para o Rio Grande do Norte. E que primeiro contato é esse com a arte? Como é que tu te envolve? Então, eu sempre fui muito curiosa, gostava de ler, sempre fui muito, sabe aquela adolescente meio depresinha que escutava a Adriana Calcanhoto? Eu sempre fui muito assim, Djavan, Adriana Calcanhoto, tristeza, porque tem uma fase da adolescência da gente que a gente precisa ficar, né, a gente dá uma deprimidinha assim. E aí, nisso, eu começo a frequentar eu sempre frequentei muito os lugares de rock de Natal. Natal teve uma cena de rock muito massa, assim. Ainda tem, aliás, Natal tem um Festival do Sol, que é um festival importantíssimo no Nordeste e no Brasil. Olha. Do Sol leva pessoas, até atrações internacionais para lá. Nordeste também tem rock. Nossa, do Sol, depois procura saber. É um festival muito Ana Morena e Foca. Toda vez que eu entrevisto alguém, eu descubro uma coisa nova. Quando eu chegar nos meus 50 anos, eu vou ter que lançar um livro com tantas informações que esse povo me traz. Anota tudo. E aí sempre teve esse cenário do rock muito forte em Natal. E eu comecei a frequentar. Eu ia para os shows de rock, eu dava toda de preto. Caracterizada. O quê? Eu tinha anel em todos os dedos, cabelo vermelho, aquela coisa assim, andava de preto. E aí minha mãe deixava eu ir para esses lugares. E uma vez, um show de rock desses, uma galera panfletando tinha um curso de teatro, num departamento de artes lá. Aí eu falei, vou fazer. Fui, me inscrevi num curso de teatro. Você sabe o que era?
sabia, assim, mais ou menos o que era. Tinha uns amigos que faziam curso de teatro, falaram, eu acho que vou fazer isso aí. E nunca mais parei. Nunca mais parei. Foi aí que eu conheci Titina. Ela estava nesse grupo. Ela andava ali pelo departamento de artes. Então, aí começa a migrar, porque lá em Natal, nessa época, isso era o quê? 98. Nessa época não tinha... O curso de artes que tem hoje era educação artística. Não tinha curso de teatro, e a cidade também não tinha formação teatral. Assim, tinha as oficinas que os grupos de teatro ministravam, mas não tinha, sabe? Para fazer um curso de teatro era difícil. E aí a gente se formava muito dentro dos grupos. Então eu fiz esse curso, a gente criou um grupo de alunos do curso. Depois desse grupo, a gente conheceu outros e a gente foi migrando para um. Tu me chamava para o teu grupo, eu ia, ele me chamava. E assim a gente ia nessa simbiose assim, dos grupos e se formando dentro dos grupos. Tem uma coisa que é muito interessante na filosofia de grupo de teatro, é que a gente tem que aprender todas as funções. Você atua, mas no próximo trabalho você dirige, ou no próximo trabalho você faz o figurino. Nossa. Então, eu fazia figurino. É tanto que hoje no Carminho eu assino, nessa peça última não, mas quase todos os figurinos do Carminho sou eu que assino. Henrique escreve, dirige, eu agora dirijo. Então, todo mundo faz um pouquinho. Eu sei operar luz, eu sei operar som. Todo mundo tem que aprender um pouco de tudo, porque a gente não tem muitos técnicos e também não tem muita forma de pagar pessoas de fora, né? Sim. Então, eu acho uma escola maravilhosa, grupos de teatro. E foi nessa que eu me formei, até entrar na faculdade mesmo e cursar a faculdade de artes cênicas. Que é na UFRN. UFRN. Mas quando eu entrei na faculdade, já tinha muitos anos de grupos de teatro. Tinha mais de 10, né? Uma coisa assim. Por aí. Eu entrei em 2000. Tu já entrou na faculdade formada? Eu já viajava. Eu e Titina, a gente tinha um espetáculo chamado Pobres de Marré. Quando eu entrei na faculdade, a gente já apresentava. Eu ouvi falar. Já viajava. Inclusive, eu tive que trancar algumas disciplinas, porque eu tinha que viajar com ela e tal. Eu fui atrasando o curso. Mas, então, a faculdade me dava o embasamento teórico que eu precisava, e de fato precisava mesmo, porque a gente lia muita coisa, mas nada como um professor chegar e te colocar a história da arte, te apresentar a filosofia. E aí você descobre que você já fazia muita coisa sem saber dar o nome para aquilo, né? Exatamente. Então, e é engraçado porque quando a gente descobre o teatro documental, que é um pouco da característica do que o Carminho faz, a gente não sabia nem que existia esse nome. A gente já estava fazendo e depois... então é isso que a gente faz isso, gente. Olha aí, você pegar um documento, a história de alguém e performar, né? E dar e encenar. Então, tudo muito intuitivo. Mas quando eu entro na faculdade, eu começo a entender os processos. Já era um grupo Carminho? Não. Antes do Carminho, eu e Titina, a gente participou de um grupo chamado... primeiro, tinha o Argamassa, aí depois a Nau Catarineta, aí depois a gente criou... Eu participei um pouquinho dos clowns de Shakespeare, participei, assim, uma montagem dos clowns de Shakespeare. Aí depois a gente criou uma Cia dos Pequenos Atos, que era eu, Titina e João Júnior, que era outro ator lá de Natal. E aí, eu e Titina, a gente tinha muito conflito com os diretores, porque a gente queria montar coisas da gente, mas nessa época a referência ainda era de diretores homens, né? Os nossos diretores eram todos homens. As referências de mestres no teatro sempre foi masculina. Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, todo no início mundo. Da história do teatro, mulheres não eram permitidas, né? Homens faziam personagens femininos, então... Isso no mundo, imagina no Rio Grande do Sul, imagina em Natal. Imagina, assim, e é chocante você pensar que isso foi mais ou menos quando, assim, que ano, você lembra? O Carminho nasce em 2007. 7. E você pensa que ainda hoje, mesmo que nós, mulheres, a gente esteja fazendo esses movimentos de estar à frente de projetos, dirigindo, agora cinema do Humanas que ficou empatado com o Agente Secreto aí no Grande Hotel, no Festival de Cinema. E uma mulher, né, diretora, mas a gente ainda tá, sabe, ainda não chegamos àquele lugar dessa dominação, porque realmente é muito masculino esse ambiente. Porque é político mesmo, é um projeto mesmo. As capacidades de uma mulher
dentro de uma produção são enormes. A gente é capaz de fazer muita coisa. Eu montei Jaci, que é um espetáculo, esse primeiro que a gente experimenta essa linguagem do documental, parindo uma criança. Então, como você consegue, sabe, gestar, parir, criar uma peça de teatro? As artes, quem vive no mundo das artes, perde um pouco da vida social. Né? A gente deixa de sair com amigos de outras áreas, porque a gente é muito consumido pela arte, pela criação. Então, a gente está muito no mesmo ciclo de amigos. E eu fui consumida pela maternidade, mas também pelo processo de montagem das peças do Carmim. Mas então, aí você estava falando que vocês tinham esse incômodo por serem diretores homens. E nunca ter voz nos processos, né? A gente queria montar, por exemplo, Titina tinha um conto do Almodóvar, que ela tinha um livrinho, assim, ela queria montar os contos eróticos de Almodóvar. E a gente nunca conseguia emplacar as coisas que a gente queria. Teve uma hora que a gente encheu de tudo, a gente falou assim, vamos criar o nosso grupo? A gente, vamos. E ainda assim, criamos o Carmim, mas o primeiro dramaturgo do Carmim foi Henrique Fontes, porque a gente não conseguia dramaturgas para escrever para a gente. Sim. E aí nasce o Carmim, desse desejo de nós duas falarmos do nosso entorno, falarmos de nossas inquietações. Esse nome Carmim vem do vermelho carmim, porque é um símbolo do feminino, mas também das lutas sociais, né? As lutas sociais estão sempre associadas à cor vermelha, e também do feminino, que era o que a gente queria, né? Titina sempre foi a minha base política. Eu, muito, assim, mais abestalhadinha, assim, Titina sempre veio com a coisa da política para mim. A minha formação política, quem me dá é ela, dentro do Carmim. Me apresentando leituras interessantes, leituras políticas, mulheres, e a gente foi, sabe, se alimentando disso, e o Carmim era essas duas criaturas. O nosso primeiro espetáculo foi Pobres de Marré, que são duas mulheres em situação de rua, vivendo num ciclo meio Godot, onde elas esperam que alguma coisa aconteça na vida delas, mas elas estão sempre ali, e elas não saem daquele lugar nunca. E aí a gente vai para a rua pesquisar, olhar mulheres, e a gente descobre toda uma estrutura, uma cadeia de proteção de mulheres na rua. E muitas que não pedem, que vivem do resto do que o centro da cidade produz. Elas não pedem, essas, né, que a gente pesquisava. Elas têm os lugares para dormir, não pode dormir em qualquer lugar. Então, na frente do ITEP, que é o Instituto Técnico e Científico, né? ITEP, não sei quais são as siglas. Elas dormiam em frente ao ITEP porque o ITEP é 24 horas e tem vigilância. Então, as mulheres ficavam ali em torno do ITEP. Alguns prédios públicos que tinham vigilância. Então, a gente foi entendendo isso, a ética da rua. Tem uma organização, Tem né? uma organização. Até para sobreviver às ruas. Isso, dentro de um recorte feminino. Nossa. Né? Então, o espetáculo é sobre isso. É uma tragicomédia, porque, ao passo que tem essa coisa triste da vida delas, elas nunca vão sair daquele lugar. Tem também uma parte cômica, que é o absurdo do que elas estão esperando ali. A personagem de Titina procurava um emprego, porque uma assistente social disse: procure emprego, mulher. O número 4 do jornal é a página de emprego. Procure lá que você acha. E ela ficava procurando o número 4, que ela disse: quando eu achar o número 4, o emprego vem. E aí, na cabeça dela, tipo, achei o número 4, agora vou esperar que o emprego vai vir. E elas ficavam esperando. Era muito engraçado, mas trágico também, né? Então... Você tem informação, mas não tem orientação, né? Exatamente. É isso que a gente vê muito de pessoas em situações de ruas, que às vezes a gente julga de olhar, por que a pessoa nova na rua, por que não vai atrás de um emprego, por que não está trabalhando? São diversas situações, né? Muito. E aí, bom, nasce o Carmim, e eu acho que o Carmim é o terreno que a gente cria para a nossa liberdade também, assim. Como era o cenário desse momento do teatro? O cenário? Do teatro, nesse momento que vocês criam o Carmim.
Você fala da liberdade, mas que cenário era esse? Era um cenário muito de diretores, né? Assim, majoritariamente homens dirigindo e escrevendo. O teatro era bom o momento? Em Natal, nesse período, tinha muito grupo de teatro. A gente tinha um centro experimental, onde era do governo do estado, um espaço onde se dava cursos de teatro, esses cursos soltos, né? Mas era também um lugar onde a gente pedia sala para ensaiar. E era um lugar muito movimentado. Então, os grupos iam para lá, grupos que não tinham sede, iam para lá para ensaiar. E a gente encontrava, vocês estão montando o quê e tal? E organizava sarau. Natal é uma das poucas capitais que cultua ainda o Dia da Poesia. E tem muitos poetas em Natal. Muitos, muitos, muitos poetas. É doido isso. O Dia da Poesia é uma grande festa na cidade. Quando que é? Se eu não me engano, é em março. Agora eu estou na dúvida se é no mesmo Dia da Mulher ou se é um pouco depois. Talvez 13 de março, 14 de março, uma coisa assim. Mas tem um sarau pipocando na cidade toda, assim. E os jovens hoje também... eles ainda fazem sarau. Tem um poeta que agora está trabalhando um pouco com a gente, que é o Lanuque Najibson. Ele tem um sarau. Ele e a Jéssica. E eles são jovens, eles têm 20 e poucos anos, 30 anos. Eles fazem uma movimentação de sarau na cidade. E é muito estranho, né? Porque é uma coisa tão... Né? E bonito também, porque é uma geração que está mantendo, né? Natal tem isso. Se a gente não agarrar agora e manter esse nosso movimento, a gente perde. Vocês já fizeram tanta coisa. Pois é. Que, sabe, a gente não tá nem abrindo caminhos. A gente só tá vindo atrás de vocês, assim, ó. Obrigada, deixa eu ir. Abrindo caminho a duras penas. Mas é isso. E aí... tinha esse centro experimental, tinha outros espaços, vários outros teatros abertos que hoje acho que reabriu alguns, mas teve uma época bem, bem ruim assim, para o teatro. Mas no período em que surge o Carmim, tinha vários grupos na cidade. Então a gente meio que circulava, fazia muita coisa. Eu e Titina fazíamos sarau poético para ganhar uma grana, porque tinha uma livraria lá que, para vender os livros, eles contratavam nós duas e a gente fazia performance das poesias. E depois tinha um coquetel, o pessoal comprava livro. Era legal. Ótimo. Dava para ganhar também dinheirinho. Bem pouquinho, mas dava. E era um movimento, né, que vocês estavam fazendo também. Cara, e é uma pena que isso tenha se perdido, porque movimentava culturalmente a cidade, sabe? Então, o Carmim surge nesse período. A gente ensaiava muito, a gente fazia, assim, estava em sala de ensaio o tempo todo lendo. Tu é a atriz que gosta de ensaiar? Eu gosto de ensaiar, mas eu sou amostrada. Então, eu não rendo muito, assim? Não rendo muito no ensaio. Oxi. Quando tem público assistindo, eu... Pá! Às vezes eu tô no ensaio bem assim. Meu Deus, eu sou assim. Eu pensei que era um defeito meu. Não. Tem várias pessoas que são penso assim, será que eu sou muito preguiçosa? Não, será que a eu gente não gosta gosto de plateia. E aí parece que no ensaio eu não dou nada. Aí você tá no palco, aí agora... Aí a gente cresce. Eu penso na direção, mas que era isso que eu não vi no ensaio? Mas sabe uma estratégia boa? É chamar pessoas pra assistir o ensaio. Isso é bom, chama os amigos pra ver, vem ver meu ensaio. Boa, pra poder Você se amostra, você entrega tudo, entendeu? Que massa. Eu gosto de ensaiar, mas eu sou essa pessoa que não vai te dar muito no ensaio, não. Mas na apresentação, eu já fico pensando, vou improvisar, vou falar isso, vou não sei o que. Meu Deus. Tinha uma cena com Titina até, de um espetáculo que eu odiava uma peruca que a gente usava, ela não usava, eu usava. E eu dizia, cara, nessa hora eu vou tirar. Que eu já tinha falado pro diretor que eu queria tirar. Ele falou, não tira. Eita, ele falou, mas na hora que eu tiver em cena, eu vou tirar e ele não vai falar nada, né? Vai fazer o quê? Vai morrer, né? Aí tinha uma hora que eu tirava e dizia, ai, caiu depois, né? Dava os... Eu sou muito amostrada no palco. Assim, Quanto signo é Leão? Touro. Touro. Também. Daniel, Taurino. você faz um favor, você pegaria um papel, pode deixar a câmera aberta? Porque meu nariz já tá úmido, alergias. Você tá com alergia, né? Mulher, ligou o ar. Tem rinite. Isso, e a minha é crítica, então... Tá na câmera aberta? Então a gente pode continuar conversando. Tá. E aí, vocês fazem muitas peças? Não, a gente no Carmim demora muito para montar uma peça.
Olha... Desculpa, Daniel, o papel higiênico, porque se machuca o nariz. Obrigada. Aquele de cozinha é duro. É dura, rala aqui, né? A gente passa, em média, 2, 3 anos para montar uma peça. É muito tempo. Isso ainda existe? Ainda existe. Mulher. Essa agora, que gente de clássica, a gente estreou, a gente começou a escrever em 2019. Aí teve a pandemia, a gente não conseguiu por causa da pandemia. Quando a gente retoma, as pesquisas da gente são muito longas. Mas isso é incrível. Meu sonho era entrar num projeto... Claro, tem ansiedade. A minha geração também, coitada. Mas acho que tem um pouco porque tem uma coisa assim. Aqui, por exemplo, no Rio, se monta a peça em 3 meses. Exatamente. Se apresenta em 2 e já passa para a próxima. Não, e se surgir um edital, corre. Vamos ter que montar agora alguma coisa. Isso é muito bom também, porque a gente precisa pagar as contas, sobreviver. Sim. Mas tem uma coisa que as peças do Carmim, elas têm 10, 11 anos circulando. Jaci nunca parou até na pandemia a gente apresentou. Então, quando você faz algo que é mais trabalhado, mais, sabe, mais ralado, mais pesquisado, amadurecido, colocado no vinagre, sabe? Aí você tem uma obra que vai durar mais, eu acho, assim, porque você amadureceu ela em todas as camadas onde ela poderia não se sustentar muito. Então, Jaci vai para 13 ou 14 anos de peça. Isso consolida o grupo também, né? Pois é. A Invenção do Nordeste, a gente já vai para 9 anos de peça. Apresentando, a gente vai apresentar agora em Recife e Fortaleza. 9 anos apresentando. Rio? Eu nunca assisti. A gente fez meu sonho! Sério? Cara, a gente fez muita temporada. Eu cheguei aqui em 2017. Você estava apresentando? A gente já estava apresentando. A gente estreia em 2017. Olha, mas eu não tava... 2017? Nem fazer teatro, nem nada, então... A gente veio para o Rio de Janeiro, a gente fez muitas temporadas. A gente fez o Carlos Gomes lotado, quase um mês. Voltem. O Carlos Gomes tem 700 lugares. É muito cheio. Mas esse é o momento para vocês voltarem, que a gente tá falando Nordeste, as novelas nordestinas, os filmes, o Oscar, o Grande Hotel, o podcast aqui, entendeu? Vocês têm que voltar. Pois é. E aí... a gente chega no Rio também com essa peça num momento que o Nordeste começa a aparecer, né? Assim, na verdade, A Invenção do Nordeste é um livro de Durval que ele lança em 92, acho que é 92, e ele já tem várias reedições. E quando a gente traz ele para as artes, o mundo das artes, o Gabriel Mascaro já tinha feito o Boi Neon. Boi Neon é inspirado na Invenção do Nordeste e Outras Artes, o livro de Durval. E a gente, quando monta para o teatro, Durval não queria que a gente colocasse o nome A Invenção do Nordeste, porque ele já tinha um grupo de teatro, que eu não lembro agora qual era o lugar, que já tinha feito uma montagem e ele não tinha... Ele falou, eles não entenderam, eles reforçaram o estereótipo e tal. Aí ele ficou meio resistente, eu fui falar com ele, ele falou, olha, acho que não sei o quê, nananã. Eu falei, cara, não vai deixar a gente montar a peça sobre o livro dele. Mas o que seria reforçar o estereótipo na visão dele, que escreveu um livro tão importante? Porque exatamente essa coisa do orgulho de ser nordestino. Os nossos símbolos, que nós temos diversos. Porque, assim, parece que tudo que é associado ao Nordeste adota a estética regionalista. Sim. E o Nordeste é muito mais do que o regional. E a gente não nega o regional, porque ele é muito importante, ele é a nossa base. Mas é que a gente pode ir além. E com a nossa base, que é esse regional, a gente pode ir para outros lugares. Porque qualquer outra coisa que a gente vá fazer, por exemplo, a gente está fazendo teatro documental. O teatro documental da gente não é como o de Lola Arias, que é uma diretora argentina, que é de onde a gente bebe, porque a gente tem o nosso regional. Então, vai sempre vir com alguma coisa própria da nossa cultura. O que acontece é que as pessoas acham que para fazer arte nordestina tem que ser sempre aquela coisa, chãozinho rachado, a coisinha, sabe, os tons ocres. E a gente é muito mais do que isso. E Durval estava com muito medo de que isso recaísse. E aí parece que a montagem lá, acho que é até antiético estar falando isso, mas parece que a montagem reforçava esse estereótipo do nordestino, da mulher sofridinha, paninho na cabeça, vindo para o Sudeste procurar trabalho. E não era isso que ele queria. Então ele tinha muito medo que a gente fizesse isso novamente.
Uma coisa bem graciliano. Pois é. E a literatura nordestina reforça muito isso. Sim. Se hoje a gente tem muita dificuldade de sair dessa estética regionalista, nós, dessa geração que está aqui querendo o mundo, a gente deve muito isso à literatura, que foi escrita reforçando esse estereótipo o tempo todo, às artes plásticas, à cinematografia também, que reforçou muito durante muito tempo, e ao teatro, né? Então, Duval fala, a única forma da gente sair desse lugar, da gente quebrar essa barreira e ir para outros lugares, quem vai conseguir fazer isso são os próprios artistas, porque foram eles que reforçaram isso o tempo todo. Então, é com a arte que a gente vai construir uma nova escrita para esse Nordeste, para que a gente possa fazer um teatro mais contemporâneo, para que a gente possa criar uma música que não seja só o forró, sabe? A gente tem bandas incríveis. Em Natal tem uma banda chamada Far From Alaska, que é uma banda de rock, uma das mais incríveis. Pode falar palavrão aqui, não? Pode. Claro. Eu falo muito palavrão, eu tô me controlando. Tu Muito não palavrão. imaginava? Graças a Deus. Pode falar os piores. Ela, né, gente? Põe Não, seu eu ia falar- Eu repertório estava aí. até mais contida aqui. Deixa eu ser mais elegante hoje. Não, nada. Eu ia falar, Quitéria. nossa, tem uma banda foda do Rio Grande do Norte. Menina, mulher. Mas assim, eu realmente estou chocada. Eu vou pesquisar, eu vou consumir. Far From Porque Alaska. eu fico muito no forró e no brega. Cara, tem muita coisa aí? boa. E que a No gente... Pois é, a gente fica muito no forró e no brega. Reggae eu tô também ouvindo bastante. E aí, quando vem pra cá, pro Sudeste, não sei o que, vocês são nordestinos, sabe tocar forró? Bota logo um triângulo na mão da gente. E tipo assim, cara, eu Não escuto, sei tocar triângulo. sabe, tem muita coisa boa de música eletrônica, de música, de reggae, de tanta coisa. Você é do Maranhão, você sabe, né? Todo mundo pergunta se eu danço reggae. É. Danço. Mas é isso, então parece que a gente ficou preso em uma estética e uma visibilidade que não nos dá direito de ir para outros lugares. São esses aqui? Isso. Massa. Nossa, a voz dessa menina é incrível, essa banda é incrível. Vou. E eles são muito hypados lá fora, tá? Na gringa, eles são Só tem clipe, essas coisas? muito, Vou não, eles assistir são tudo. Cara, eles são muito, muito nível altão, Tô assim. me sentindo bem desinformada com essa informação. Pois é, e a gente tem tanta coisa assim que vai para outros lugares e a gente, quando viaja, circula, né, pelo Brasil, é sempre os nordestinos. Inclusive, a invenção do Nordeste surge num contexto em que a gente estava fazendo circulação com o Jaci, o nosso o espetáculo que viajou pelo Brasil todo, e a gente chegava nos festivais e as pessoas falavam assim, teatro nordestino. Eita. Aí chegava no teatro, não via o teatro nordestino que eles estavam esperando, porque já a cenografia toda preta, com figurinos cinza, tem projeção, tem cinema ao vivo. Vixe, esses nordestinos são muito modernos. Aí falava assim, nossa, eu não esperava. E aí os elogios eram assim, nossa, eu não esperava uma peça vinda do Nordeste com essa estética. Lá no Rio Grande do Sul a gente escutou assim, nossa, é tão bom, eu não pensei que era nordestino. E a gente ficava assim, nossa, era um elogio no lugar errado, mas era um elogio. E a gente entendia o que eles estavam querendo dizer. É, fã ou hate, né? Mas o que eles estavam querendo dizer achava que tinha uma coisa e eles regional. não têm esse letramento, não tinha. Hoje, ainda que aconteça, as pessoas já estão prestando mais atenção no que elas falam por conta desse movimento. Exatamente. Que a gente vem, né? E aí eu até cito nessa matéria que não é uma fase, é uma ocupação. E a gente não pode parar, porque tem gente que tá reclamando, Claro. assim, vocês cansativo, vocês só falam disso, Nordeste, isso. mimimi, blá blá blá. Só que se a gente volta lá pra desinvenção do Nordeste, porque Mas eu acho que a gente tem que ser mais radical. Porque... fala que tem. Não, eu acho que Fala tem que ser mais tudo. radical mesmo, assim. Eu não vim aqui para tocar forró para você. Eu não vim aqui para me vestir de cangaceira para você me ver no teatro fazendo, sabe, pedindo esmola. Essa estética, ela existe, foi um passado. Tem um a gente contexto. precisa ir além disso, para além disso, para que a gente possa ocupar outros lugares. Não é possível que nós, que temos 9 estados nesse país, a gente fique preso a uma única estética, a uma única musicalidade, a um único sotaque.
O meu sotaque não é igual ao seu. E eu não posso me prender nisso. Eu vejo muitos blogueiros hoje em dia fazendo vídeos ensinando, desmistificando o Nordeste. Olha, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é isso aqui. Não, sabe? Você já comeu nananã? Isso aqui é feito com... Sabe? Dando manual de como lidar com o nordestino. Cara, vá atrás. Quando a gente chega nos lugares, Rio, não sei o que, a gente vai conhecer a cultura, a gente não está dando de bandeja. Parece que a gente está ensinando as pessoas a lidar com a gente o tempo todo. Como e não se é fosse para ser exótico assim. ainda, né? A gente se coloca no lugar do exótico. Quando eu vejo um menino ensinando as coisas, quando eu vejo a menina fazendo coisa, ai, como é que faz tal? Cara, me dá uma preguiça, assim. É a gente ensinando ao sudestino como tratar o nordestino. Você diz a menina ensinando, mas ela é nordestina. Ela né? é nordestina. Ela acaba o nordestino caindo ensinando ao sudestino como lidar com o nordestino. Aham. Porra! Tem quadros na internet de expressões assim, né? Tipo, hoje você vai aprender como falar a palavra tal. Né? E várias coisas, assim, que eu tenho uma preguiça disso tão grande. Primeiro, eu não sou um bicho exótico que eu tenho que estar ensinando a você. Você mora no mesmo país que eu. A gente mora no mesmo país. Eu sou brasileira também. Se você não conhece determinada cultura, determinado fala, aprenda, corra atrás. Sabe? Quando a gente se coloca nesse lugar de explicar para o Sudeste ou para outras regiões do país como a gente se comporta, o que a gente come, como a gente fala, a gente se coloca no lugar de animalismo, no lugar de primitivismo. Olha como é que a gente faz tal coisa. Olha como é diferente tal coisa. Não é diferente. E reforça esses símbolos que Durval, né, vai contra. E até o Otávio Costa. Ih, me esqueci o livro. Do livro. Sim. Só sei que foi assim. Uhum. Que ele também fala sobre isso, né? A gente tem que ter esse cuidado de querer falar da nossa cultura, mas sem reforçar esse lugar. Que é muito difícil. É difícil, porque é a nossa cultura. Eu vou falar, às vezes eu quero tirar a curiosidade de alguém. Gente, olha, sabe o que é isso aqui? Por exemplo, isso é uma moringa. Quando eu comprei aqui pro podcast, eu não sabia o nome disso. Eu sou nordestina. Eu falava assim, a jarrinha de barro. Uhum. Aí cada convidado que vinha aqui falava assim, tem uma moringa. Moringa. Aí fui aprendendo. Mas a gente trata a coisa... Porque isso, a moringa, vem de outra cultura. Vem de outro lugar. Não vem da minha. Entendeu? Que o nordestino também sequestra certas culturas. Porque antes de haver um nordestino, havia indígenas naquela região. E isso não é colocado, isso não é posto. Parece que sempre houve o Nordeste, como, né, o nordestino, a cultura nordestina como ela é apresentada hoje, ela sempre ocupou aquele espaço. E não. Existiam outras pessoas antes da gente. Antes de chegar o cangaço, com chapéu de couro, o boiadeiro, existia indígena ali. Então, cadê essa cultura? Por que não estão fazendo podcast, mostrando, olha, como é que o indígena fala, os chucurus daquela região falavam dessa forma, entendeu? Até dos uma livros, agressão, né? Também. Acabei de perceber isso na literatura também. Sim. Quando você fala da invenção do Nordeste, a gente já pega ali o recorte de 1920, e aí você vai falando sobre a criação, mas... não vi a literatura ainda com essa história antes. Assim. Se apaga, né? É apagado o tempo todo. A gente fala a língua do colonizador. A gente apagou a língua dos nativos. Sim. É muita violência travestida de cultura, de nordestino, nanana. Sim, mas o que veio antes? Outra coisa, é nordestino, mas tem uma cultura moura, tem uma cultura judaica. A gente tem muitos costumes judaicos. Africanos. Tem tanta coisa, sabe? Que se a gente for compartimentar também, menina, acabou-se. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, por que ser só isso quando a gente pode ser muito mais? E quando a gente se coloca nesse lugar do somos isso aqui, fechadinho, a gente fica muito pequeno. Quando a gente usa o termo nordestino, a gente está fazendo a mesma redução que a gente faz quando a gente fala africano. Porque tudo que é menor, a gente coloca num blocão e a gente fala os nordestinos.
Sim, Por o exemplo, reducionismo. lá no Maranhão não tem os bairros chiques e os bairros periféricos, geralmente fala o pessoal da Zona Oeste. Sim. O pessoal, lá em Natal tem a Zona Sul, mas a gente não fala Zona Sul, a gente fala Ponta Negra, Não. Capim O Macio, nome os dos nomes. bairros. A Zona Norte, que é a região mais periférica, a região mais, né, antigamente, agora mais não. A gente fala Zona Norte. Ah, tu é lá da Zona Norte? A gente não quer nem saber os nomes dos bairros. Dos bairros. A África, a gente faz a mesma coisa. É. Ah, os africanos. Não, africanos não. Tem marroquinos, tem argelinos, sabe? Tem muitos países dentro de um bloco. Só que a gente reduz eles a uma coisa só. Tem muitos países e cada um com a sua cultura, com a sua história. Claro. Tem o Egito, né? Você tem a Né? África do Sul, Angola. contraste. Aí Sotaques. Moçambique de um lado, Sudão do outro, Nigéria. Entendeu? Então você tem... É muito diverso. A mesma coisa a gente faz quando a gente fala Nordeste. Não é Nordeste. É Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Maranhão. É isso, tá aqui, ó. Atriz maranhense. Maranhense. Se fosse atriz nordestina, eu ia ficar. Tem que lutar por esses espaços, porque reduzir a nossa cultura, que é diversa, a uma coisa só, faz com que a gente seja menor. Mas eu te falar, quem escreveu essa matéria é nordestino como a gente. Pois é, já tem essa consciência, Então, ele né? tem essa consciência. Se eu não me engano, ele é de Ceará aí, gente. Será? Mas o Márcio, ele tem essa consciência. Mas que legal ver se a gente começar a perceber pessoas que não são, né? Eu tenho feito um Notando exercício isso, assim. de não falar nordestina. Tipo, tu é de tal lugar, para Ah, fala poder paraense. deixar mais específico de onde você vem. E também, quando a gente não reduz o outro a uma coisa só, a gente também está ajudando a dizer, olha, você é do Maranhão, tem uma cultura ali, tem uma cultura aqui, tem uma cultura ali, entendeu? Então, não é uma coisa só. Sim. Porque isso é muito reforçado, assim, os nordestinos, todos têm o mesmo sotaque. Quando a gente vai fazer trabalhos em novela, não sei o quê, todo mundo corre para o sotaque pernambucano. Porque é o mais fácil, né? Pois é, né? Só que é muito mais complexo do que isso. Agora, vai tu fazer Não um tem personagem sotaque. sudestino e tu faz uma paulista com sotaque de carioca. Não são todos sudestinos? E tem um detalhe aí, né? Você chamar o paulista de sudestino Ah, soa muito mais estranho do que você chamar um baiano de nordestino. exatamente. Né? Então, até para o sudestino, né, como eu, perceber dessa forma, né, para ver como está estereotipizando. E aí, assim. claro, eu acho que a questão do sotaque, eu vejo muitos artistas, inclusive eu assisto o ator nordestino, eu vejo muitos artistas que vêm aqui que falam a questão do sotaque. Cara, a questão do sotaque é a epiderme do problema. Tá na superfície do problema. O problema é muito mais profundo. O sotaque é É bobagem. estrutural, é político. O sotaque é um problema que querem dizer que para quem não tem conhecimento do que é realmente, de que é um projeto político, nos reduzir e é a antigo. isso. Como que muda uma coisa que é tão antiga? Não é assim. Não é Entendeu? agora. Isso aqui, a gente está fazendo... É um movimento Brainstorm. de formiguinha, assim. Claro. Já é alguma coisa. Mas é realmente... É muito antigo, sabe? O Durval faz uma pesquisa de uma época muito lá atrás. E a gente vê que ainda tem resquícios dos dias de hoje da xenofobia, da estrutura, do reducionismo. Enfim, Estamos em plena tudo. luta. É. Estamos em plena guerra agora. Tá Guerra. agora. Entendeu? De lutar por esses espaços. De lutar para que eu possa fazer uma atriz sudestina. Para que você possa fazer um papel de uma paulista, de uma gaúcha. Como o Sudeste se dá o direito de fazer em todas as esferas, né? Sim. Mas é assim que tu convence o Durval a deixar vocês fazerem a peça. Não, aí eu convenço Leva todo o discurso. Não, eu convenço o Durval quando eu chamo ele para assistir a nossa peça, a Jaci, que é a anterior à Invenção, e ele ama a peça. Ele fala, meu Deus, eu Vocês quero... precisam fazer Quero... livro. Aí eu falei assim, você pode... Aquele problema que você falou, porque o livro, ele é uma tese de doutorado, ele é Muito de difícil a leitura. porque tem que ter uma bagagem, mas dá para ler. Vai lendo. Uma estratégia que eu adotei, que era assim, eu lia o capítulo, aí eu ia lá no resumo, que é no final, eu dizia, tá, entendi. Aí volta. Aí outra coisa que eu fiz é que eu chamei ele para ser o nosso consultor histórico, né? Assim, eu chamo de consultoria intelectual.
E aí ele passa a nos ajudar, a gente lê um capítulo, ele vem, ele fala, olha isso... assim é fácil, eu quero ler assim, Durval. Eu vou lendo e você vai Durval, você tem que vir aqui, Durval. Durval. Mas é isso. Aí a gente falava, cara, eu não entendi isso e tal. E ele vinha, olha, isso aqui é isso, tá. E aí ele vai abrindo nossa cabeça. Me conforta muito saber que vocês tiveram dificuldade. Porque quando eu comecei a ler, eu falei, gente, eu sou muito burra. Falei assim, gente, o que ele tá falando aqui? Não, tá tudo certo. Ele tem... Então leiam, depois voltem. Inclusive, eu falei pra você no início que eu vou reler, porque eu li a primeira vez com o coletivo Avô antes, e fiquei assim, voando. Então, aí, claro, você vai entrevistando cada vez mais pessoas assim, aí você volta pra algumas coisas do passado e fala, agora... Não, faz muito sentido. E tê-lo, assim, ao lado foi muito importante pra gente construir essa dramaturgia, porque a gente tirou de um livro de doutorado uma trama, né, da Invenção Nordeste, que é... E essa ideia foi tua? A ideia da pesquisa, a idealização do projeto é meu. Eu cheguei pro grupo e falei, cara, a gente sofria muito viajando com outra peça, as pessoas achando que a gente ia fazer cangaceirinha ou burrinho procurando água. O Alto da Compadecida. E aí eu falei, de onde vem isso, cara? De onde vem essa ideia de que a gente tá o tempo todo com fome? Já me incomodava. Por que eu não posso ouvir rock, Nirvana? Por que eu não posso gostar de cineastas como Emile Kusturica, que é um cineasta da Europa do Leste, que eu sou louca por ele? Eu tinha sempre que gostar das coisas... Glauber Rocha, Ariano Suassuna. E eu gosto, mas é para além disso. É o que é o esperado, né? Como assim você não gosta de Ariano? Como assim você não assiste Kleber, Mendonça? É esperado. Agora, se fura a bolha, vai gostar de outros... E o que me inquietava era isso. Por que a gente não pode fazer essa peça desse jeito? Por que o povo espera o tempo todo que a gente esteja de roupinha rasgada, sabe? Sujo. Esfarrapada, procurando água. E aí, eu lendo coisas, eu acho uma entrevista de Durval que abriu minha cabeça e pôs o meu mundo inteiro no chão, assim, recomecei do zero, assim, eu zerei a história, porque tudo que eu tinha estudado na vida foi por água abaixo, quando eu leio Durval. E aí eu chamo ele para o projeto, falo para o grupo, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre preconceito contra o nordestino. Pode ser um grande tiro no pé, mas pode ser muito legal. E aí... Quando a gente monta a invenção, que foi em 2000, a gente começa a estudar em 2016, a gente estreia 2017, mas a gente passa um ano lendo Durval. A gente monta em 3, 4 meses a peça, mas estudo assim pesado de lendo, ler tudo, reler, ler. E atrás a gente também fez uma série de filmes, a gente começou a assistir muito filme. Eduardo Coutinho, que fala muito sobre Nordeste. Muito literatura. Glauber Rocha. A gente foi na base para entender o que é que dessa base reafirma esse Nordeste, né? E aí a gente vai para a sala de ensaio e monta a peça rapidinho. Mas o estudo foi bem longo, assim, foi bem, bem pesado. E aí eu acho que é isso, Durval é incrível porque a ideia da gente era explicar historicamente por que é que a ideia do estereótipo nordestino é um projeto político. Por que é que se queria que esse lugar ficasse parado no tempo? Durval até fala assim que o Nordeste é uma saudade. O Nordeste virou uma saudade para as pessoas. Porque durante muito tempo as artes reforçaram que é esse lugar que ficou no passado. É tanto que quando você chega aqui, porteiros, tem muitos porteiros, taxistas que são nordestinos, pode perguntar, você tem vontade de voltar? Ai, meu sonho é voltar, comprar minha casinha, voltar lá, comprar uma terrinha, plantar e nanana. Porque ele ainda está preso em um Nordeste de quando ele saiu de lá. O Nordeste não é mais isso há muito tempo. O Nordeste não tem mais aquelas secas. Ele volta e tem o choque cultural na própria terra. Todo mundo de moto, todo mundo de celular, todo mundo conectado com o mundo. Sim. Entendeu? Então, eu tive esse choque que eu voltei pra minha cidade depois de 9 anos, né? Que eu falo que eu fiquei
E é da minha... A saudade é que traz... Acho que tá Exatamente. Saudade. Olha que coincidência. Saudade. Então é a saudade que cria também esse podcast. Claro. Essa saudade desse lugar que ficou no passado, da minha infância. Que não vai mais existir. Que eu não volto mais. Há 9 anos. Não voltava há 9 anos. E aí eu volto. Menina, e quando você choque volta? Cultural. E eu falo assim, mãe, vem cá, tem Uber aí pra gente visitar o pessoal, porque eu não dirijo. Eu falei, claro que tem Uber, Joelma. Eu falei, ai, desculpa, é porque, gente, tem tudo, tá tudo moderno. Mas é porque esse lugar da saudade é um lugar criado, é um lugar fictício, é um lugar que a literatura colocou, da gente voltar e ver ainda aquele pôr do sol alaranjado e tudo seco. Nem a poluição deixa mais. E aí eu vi a sanfoninha e tudo. Esse lugar não existe mais há muito tempo, mas ele existe ainda no mundo das artes. Né? Então, a gente quer voltar para esse lugar que não vai voltar. Saudade é o colo da mãe, que já não está mais lá. Né? É o colo do pai, que já morreu. É esse lugar que a gente quer voltar, quando a gente fala que quer voltar para o Nordeste, é esse lugar de ter o cheirinho da mãe, de ter o cafezinho da manhã, uma tapioca. Não tem mais. Então, é muito trágico, mas é preciso encarar isso. Assim, evoluímos, crescemos e é preciso seguir adiante. Contar outra história de Nordeste. Parar de ficar explicando para sudestino como no Nordeste, como é que se fala no Nordeste. O sudestino também é brasileiro, ele tem que saber. Se ele não sabe, ele que procure. Ele vai visitar a gente, vá, entendeu? Parar de se colocar num lugar do exótico. Porque esse lugar do exótico também nos prende a um lugar de quando a gente chega em outros lugares, a gente não pode ocupar, porque a gente é sempre nordestino. Né? Então, essa peça, quando ela estreia em 2017, não se falava, os artistas não se falava muito desse Nordeste, desse incômodo dos preconceitos que a gente sofria. Não se falava, esse pelo contrário. Agora que está acontecendo, não tinha. Não tinha. Quando a gente estreia quando a gente começa a estudar 2016 e estreia em 2017, a gente via muito a música que reforçava o Nordeste regionalista, o teatro, o cinema, mas não se falava desse lugar do incômodo. Era o contrário, a gente se adaptava ao que era o padrão, né? O artista chegava a ti... notificado, né? Você foge do que é para você ser notificado. Mas peraí, mas você tá fazendo isso? Que a gente chama de passabilidade. A gente chega aqui e aí começa a falar... com, né, um sotaque mais carioca, para as pessoas não descobrirem que a gente é do Nordeste ou perder trabalho. Olha, tem uma coisa que é muito interessante. Se você escuta algumas cantoras ou cantores um pouquinho para trás, você vai ver que eles vão cantar com sotaque sudestino. Já prestou atenção nisso? Preste atenção, escuta um pouquinho mais para trás. Assim. Eu não posso dar nenhuma referência agora. Mas tem muitas cantoras na minha cidade que cantavam chiando, falavam nosso sotaque normal, mas quando ia cantar, chiava. Muitos atores, tenho vários amigos que sobem no palco e começam a chiar. É muito doido, é muito violento. Então, quando a peça estreia, as pessoas começam a dizer, caramba, eu sempre pensei nisso, mas ou nunca tive coragem de falar, ou nunca soube organizar o pensamento para falar. É isso. Eu não preciso estar mudando meu sotaque, eu não preciso... E aí eu volto de novo para esse lugar de sotaque, que eu tenho um pouco de preguiça, porque é muito mais... O problema do preconceito com o nordestino é muito mais profundo do que o sotaque. Mas as pessoas se dão conta de que sim, é real, esse problema é real. A gente é realmente colocado num lugar de inferioridade por causa do lugar que a gente vem. E por causa da potência que a gente tem de ocupar esse país de uma forma muito avassaladora, politicamente a gente já faz. A gente causa um medo. São 9 estados, não tem nenhuma região no país que tenha tantos estados assim. Então, para a gente tomar conta desse país, meu amor, é assim. Politicamente a gente já faz, a gente tem... Não são as melhores referências, mas a gente tem líder de bancadas, a gente tem... presidente de congresso de Sarney, Lira, tudo nordestino. O que falta pra gente tomar esse negócio? Gente, eu tô convidando vocês para dar um golpe no dar um golpe Quase no país. Isso, né? Mas entendeu? Mas aí existe uma resistência muito mas grande daqui. daqui. Que vai assistir isso aqui. Ou alguns sudestinos, assim, curiosos. Aí vai descobrir o nosso plano.
Mas a gente alimenta esse país de cultura Sim. e de política e de muita coisa há muito E o tempo. pessoal que quer ir passar as férias ou lua de mel, qual o primeiro pensamento? Pra onde que eles querem ir? Realmente... É esse lugar. E por que a gente não domina isso, né? Acho que tem um lugar... Eu acho que a gente tá aos pouquinhos. A gente tá indo pra esse caminho. Acho que sim. E por isso que tem tantos movimentos. Tu vê agora a Rede Globo tá produzindo direto novelas que traz referência, né? Que bebe do Nordeste. Isso não é por acaso. Eu não vejo isso como um movimento... foi coincidência. Fazendo um rancho fundo. Depois faz a... Qual outra? Eu até citei Mar do Sertão. Mar do Sertão. Aí vem a Nobreza do Amor, que também... Teve Renascer, que é na Bahia. A cultura africana com a cultura nordestina. Essa eu acho linda, assim. Então, assim, tem uma coisa acontecendo. E outra coisa, te digo mais, não só novelas. Hoje, a produção cinematográfica do Brasil... No Nordeste, a gente está falando de várias outras coisas, tá? O que está se produzindo de cinema no Brasil, no Nordeste, a Kleber está falando de milhões de outras coisas. Os sudestinos estão presos a esse regionalismo. Quem está falando de cangaço? Quem está falando de seca, fome, miséria, beato, não sei o quê, é sudestino. Eles nos querem presos nesse lugar da fantasia, entendeu? Desse lugar. Aí tu vai assistir Cangaço Novo, que é Cangaço feito Novo por nordestinos, é outra coisa. Mas Cangaço Novo é escrito por sudestinos, né? Mas tem uma influência muito grande ali de nordestinos, que talvez tenha... eu sinto que também eles estão buscando essa consultoria, assim, peraí, a gente tá falando certo isso aqui? Tá viajando muito? Eu sinto que eles têm um pouco de preocupação hoje em dia, de ser cancelado, talvez, de ouvir um pouco mais a gente. Porque tem uma resistência crescendo. E aí o que eu digo que a gente precisa ser mais reativo, mais agressivo. Viu um errinho ali, cai na porrada. E a internet não tá perdoando. Não tá perdoando. Porque eu acho que é isso que vai mudar a coisa, sabe? Ter mais cuidado para falar da nossa cultura. Ter mais cuidado para nos representar. E aí, por isso que me irrita muito as pessoas que ficam ensinando. Sabe? Não, cara, assim... a gente é complexo mesmo. E aí, então, vocês estreiam, a invenção, e vocês são muito premiados, né? Cara, foi o espetáculo mais premiado no Rio de Janeiro no ano de 2019. Como é que foi Levamos isso? quase... Assim, foi surreal, né? A gente Pô, vocês criam uma peça que nem o autor do livro queria... pra virar depois a peça mais premiada. Foi. E foi muito... Foi E o tu, primeiro... como diretora? Primeira estreia. direção. Primeira direção. Isso Uma foi muito mulher. bom também, porque eu sofri muita resistência no grupo. E aí eu sempre falo isso abertamente no Carmim, porque agora menos, acho que os meninos, principalmente Henrique, que é o mais antigo, Henrique Pedro Fiuza, mas tinha outros elementos no grupo que eram muito resistentes à minha direção. E não acreditavam muito. E eu também, porque a gente também está conquistando esse lugar, não só do nordestino, mas da mulher nordestina. E eu tinha muito medo. Eu criei esse grupo. Da mulher na sociedade, né? Eu criei esse grupo com Titina. Eu nunca tinha dirigido uma peça no meu próprio grupo. E essa eu falei, Henrique, eu não quero estar no palco. Eu não quero ser apenas alegoria. Não que estar em cena seja só alegoria, mas eu quero ser cabeça pensante também. Eu quero tomar decisões estéticas, filosóficas, políticas. Eu quero estar por fora. Assim, não sei se vai dar certo, talvez seja uma merda, mas eu quero dirigir. E ele falou, vamos embora, eu te dou o suporte que você precisar. E aí, assim, resistências pra caramba dentro do grupo. Tinha um ator que falava assim, a gente tá ensaiando há meses e você não tem nem o final da peça. E eu dizia, caramba, realmente eu não tenho o final da peça, caramba. Cobrança deles e você mesma se cobrando, né? Porque é um lugar novo. E aí o meu melhor cala-boca foi, estreou a peça, a gente ganhou todos os prêmios do Rio de Janeiro. E aí foi prêmio de direção, de dramaturgia, de tudo, assim. E foi muito, eu dizia, meu Deus, nossa, dias de luta, dias de glória. Foi muito assustador. Que mudou para você enquanto diretora? Isso foi uma
foi uma mudança de que eu dirijo, eu sou uma diretora. Muda alguma coisa? Não, Ser premiada? nada, porque cada trabalho é muito... Cada processo é muito individual, muito próprio, né? Assim, talvez a próxima não seja tão... Porque aquele processo me deu um respaldo e segurança para eu colocar coisas que eu achava que era legal ali. Mas talvez o próximo não seja. Porque a criação é muito esse... estar num abismo o tempo todo. Você pode cair, você pode permanecer aqui em cima, olhando tudo. Mas pode ser que não dê certo. Então, para mim, não mudou nada. Me deu, internamente, me deu uma... Toma aí, vocês não queriam, cala a boca aí todo mundo agora. Quem é que não sabia para onde é que estava indo? Senhora. Quem é que não sabia para onde é que estava indo? Aí, toma. Mas o próximo processo já zera tudo e aí começam as inseguranças de novo. E aí tem aquela cobrança também, tanto externa, né, das pessoas, quanto a sua de que você recebeu muitos prêmios. Então é esperado que você mantenha, né, Isso esse é horrível. lugar de... Deve ser terrível, muito mesmo. horrível. De você se sentir que, meu Deus, eu tenho que entregar agora a próxima coisa, tem que ser também incrível, tô me esperando. Tem duas coisas ruins nessa coisa das premiações, que é esse medo do próximo trabalho não ser genial, não ser, né, não chegar ao nível que foi o primeiro. E o segundo é que você para de ser chamado para trabalhar porque as pessoas acham que você está muito caro. Caramba. E a gente parou de trabalhar muito no nosso estado. As pessoas não chamam a gente para trabalhar. Para festivais, para não sei o quê. Eu quase não te chamo para ser entrevistada, que eu falei, ela não vem, não. Tá vendo? Porque as pessoas acham que a gente tá muito... ganhou Shell, a gente ganhou Shell. Sim. A gente ganhou a PTR. Chiquérrimas. E tinha pessoas, assim, incríveis lá concorrendo. Incríveis, meu Deus. Então, isso fez com que as pessoas... as pessoas deduzem que a gente tá muito caro, tá? E não, gente, foi o contrário. A gente parou de trabalhar depois dos prêmios. Porque as pessoas acharam que a gente ia ser muito caro. Olha que loucura. A gente com um monte de prêmio, assim, querendo ir pros festivais e o povo não chamava a gente. A gente, meu Coloca Deus. vocês numa vitrine, no pedestal. Foi. E a ponto da gente ter que baixar muito o nosso cachê para poder ir pros lugares, assim. Caramba, baixa mais do que antes da premiação. Mais do que antes. O mundo ideal seria vocês aumentarem para poder... Então, aí conversando com uma amiga que é curadora aqui no Sudeste, ela falou assim, o cachê de vocês é muito baixo. Vocês são premiados. Vocês já deveriam estar ganhando o triplo disso. E aí eu fiquei, caramba, mas e aí? Então vou testar, né? Aí a gente foi chamado para um festival, acho que foi Goiânia, Goiás, não lembro. E aí eu falei, vou botar o pressão lá, né? Que ela falou. Não pegamos, perdemos. E aí um outro festival no Norte, perdemos. Aí eu falei, cara, não... Aí eu liguei para ela, falei, aqui, quando se ganha um prêmio, automaticamente seu cachê aumenta. Aqui no Sudeste, né? E eu falei, cara, pois não está acontecendo com a gente. Assim, eu vou ter que voltar para o cachê que era, porque a gente precisa trabalhar, pagar conta. Tem 6 pessoas dependendo, 6 famílias dependendo de cachê nesse grupo, e eu não posso ficar nessa de, não, só vou fazer agora porque eu sou premiada. Então, foi bem ruim nesse sentido. Mas a gente está recuperando, a gente está começando a fazer... Como que a percepção de valor e preço muda quando você compara um produto, um objeto e as artes? Porque quando você vai comprar um produto, você prefere comprar algo mais caro, muitas vezes, porque você atribui valor àquilo, né? Uhum. Isso tá o marketing faz isso, mas está muito na nossa cultura, na nossa cabeça. Não, vou comprar essa roupa aqui, ou esse celular que é mais caro, deve ser melhor. Esse objeto aqui. Aí quando você vai para as artes, tá caro demais. É muito estranho. E aí eu te digo que não é só a questão do sotaque. Por isso que o sotaque é a epiderme do problema. Porque a gente não consegue ganhar mais, não é porque a gente ficou mais caro. Não, é porque nós somos nordestinos. E um sudestino ganhando o mesmo prêmio que eu, consegue sim aumentar o cachê dele. A gente foi chamado para um festival ano passado, e aí eu coloquei um cachê um pouco mais alto. O organizador do festival falou assim, não tenho cachê para isso. Não tenho esse cachê. Porque são 5 pessoas viajando. É reduzidíssimo essa equipe. Porque um faz uma coisa, todo mundo faz tudo. 5 pessoas viajando, um cachê ok. Ele falou que não tinha.
Quando eu fui ver na programação, ele estava trazendo gente da França, da Bélgica. Eita. E eu falei, caramba, então não é uma questão de que a gente está cobrando caro, não é. É uma questão de que não se valoriza aqueles artistas ali. Entende? Que não é só... O problema é muito mais grave, assim. Então, é essa valorização que precisa ser dada e a gente não pode entregar as coisas de bandeja para... Sabe? A nossa cultura não pode ser entregada assim de bandeja. E a gente falou de direção, eu até corri, porque eu tenho que liberar ela para o teatro. Quem não sabe, ela está em cartaz agora. E o teu filme? Que eu sei que você tinha esse interesse, tem essa vontade de dirigir um filme. E aí? Cara, eu tenho alguns... Vem, vai... Não sei. Mulher. Eu tô com 2 roteiros, assim, na ponta da agulha. Mas eu também acho que eu tô meio chatinha agora, assim, eu quero fazer do jeito que eu quero fazer. Eu acho que eu tô um pouco cansada dessa negociação de sempre ser, assim, olha, é o que dá para fazer. Não é o que dá para fazer. Hoje eu entendo um pouco o valor do meu trabalho, eu sei do potencial que eu tenho. E esse viralatismo que querem impregnar em mim enquanto artista nordestina, eu não aceito mais. Então, e eu acho que é uma coisa que nós nordestinos temos que deixar de lado, esse viralatismo. Sabe? Então, eu agora vou ficar mais assim, olha, é isso, vou fazer esse filme. Eu acho que esse filme vai ser muito interessante, é um roteiro muito legal. Já rodei na mão de alguns amigos, eles gostam. Mas eu queria fazer bem, sabe? Assim, eu queria fazer bem feito, eu queria fazer com a qualidade que eu acho que eu mereço colocar para o público. Porque é isso, é isso. Então não posso falar muito, senão eu vou falar demais. Temos um longa aí no futuro. Isso aí. Concorrendo a mais premiações, olha a pressão. Mas e a gente agora está com esse espetáculo Gente de Classe, que é um espetáculo que fala sobre a classe média no Brasil, que eu acho que também é um tema muito, muito legal, que explica um pouco a crise que a gente está vivendo no país, que é uma crise da classe média, é uma crise das pessoas que não se acham pobres, mas também não são ricas, mas se comportam como ricas. E a gente... A tal da consciência de classe. Consciência de classe. Ou a falta dela. E para você ver, essa pesquisa ela nasce na Invenção do Nordeste. A gente conhece Gessé Souza, lendo Durval. A gente começa a beber de muita coisa e falou, cara, mas aqui é outra peça, não dá para misturar Nordeste com classe média. Vamos separar? Aí a gente separa, para você ver como é antiga a nossa pesquisa. Gente de Classe é uma pesquisa que nasce na Invenção e a gente guarda para um outro momento. E aí nasce agora. Porque é muito interessante. Existem várias teorias de como surgiu a classe média no Brasil, que é diferente da classe média na Europa, que é diferente da classe média nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo. A classe média no Brasil, ela se diferencia pela cultura. E aí, ela nasce da mulher escravizada, estuprada pelo coronel. Essa mulher, ela engravida, ela tem um filho na senzala. Aquele filho, ele nasce com um pouco da culpa do pai, que vê que é o filho dele, que é o cara do pai, mas está ali dormindo na senzala, então ele deixa o menino brincar durante o dia na casa grande. Aquele menino, o pai com culpa também, dá um mínimo de instrução para ele, deixa ele estudar, aprender a ler, escrever. Então ele dorme na senzala, mas ele passa o dia brincando na casa grande. Quando se proclama a república, quem assume os cargos públicos? Esses filhos mestiços, que sabem ler e escrever. Porque os filhos dos coronéis, os brancos, filhos ricos, estavam na Europa, fumando charuto, na Belle Époque, em Paris. Então, eles não queriam estar trabalhando em cargo público. Quem assume os cargos públicos são esses meninos, esses filhos que nascem ali entre... Tinha instrução. Que têm instrução e que são filhos de uma escravizada com um coronel e ele acha que ele está ali. A passabilidade também. Né? Que coincidiu com a abolição dos escravos, né? Exatamente. E aí, um ano antes, né? E ele e aí aquela coisa, né? Que não nasce tão negro, nasce mais para... pardo. Pardo, né? Que antigamente tem uma expressão horrorosa, que era os moreninhos, né? O mulato, que, enfim. Você passa. Então, a crise da classe média hoje é a crise dessas pessoas que
que estão ali querendo se garantir nesse cargo vitalício, né? Ter uma segurança para o resto da vida com um cargo público, mas que vive cheio de dívidas, que vive cheio de problemas, que vive com a crise de que não vai nunca ser rico. E a maioria não vai mesmo, não. Não vai. Já tu leu o livro sensacional que fala sobre isso, Coisa de Rico. Que aí é o pesquisador... Que passou um tempo com uns... Ele viveu maravilhoso, com os super ricos. Não é rico, são super ricos. Ele é... Como é que você faz pesquisas? Ai, meu Deus, não é historiador, não. Antropólogo. Antropólogo. Ele é antropólogo. E aí o livro é sensacional, porque ele mostra como que a classe média sonha com esse lugar que não vai alcançar. E como que os super ricos mantêm um lugar inalcançável para essa galera, né? E aí a média aqui vai sustentando essa base para esses super ricos. Isso é maravilhoso. É assim, gente, quem também não quiser ler o livro, que eu indico a leitura, tem no Spotify uma entrevista dele que ele fala sobre a pesquisa toda e é surreal. Esse é o nome dele, mas eu li muito sobre ele, vi muitas entrevistas dele. Ele é genial, ele se infiltra, né? Não, e é mais sensacional, porque para além de falar da classe, ele fala também sobre a cor. Afinal, ele é um homem preto. Então ele fala da dificuldade que foi ele se inserir nesse local e para que ele conseguisse acessar o lugar esse lugar dos super ricos, sendo um homem preto, ele precisava ser muito intelectual. Uma vez que os super ricos reconhece você como uma pessoa muito inteligente, você pode fazer parte daquele ambiente, porque afinal gostamos de pessoas como você, próximo. Porque é a cultura que dá a ele o padrão, né? Ele Mas é você acaba que vira um chaveirinho para essa galera que você é inteligente, vem cá, fica com a gente aqui para poder acrescentar o nosso... Que loucura! Mulher, muito doido. Eu tô doida para assistir então a peça agora. Numa escala menor, tem uma coisa que nós fazemos, porque nós todos somos classe média, tá? É uma pesquisa dolorosa, porque é falar sobre os nossos costumes. Que por exemplo, tem show da Maria Bethânia e Caetano Veloso. 600 pau o ingresso. Todo mundo quer ir, porque você não foi no show da Maria... Você não foi no show do Milton Nascimento, que teve aqui. Você vai sair do grupo. Você sai do grupo automaticamente. Você fala, ai, eu não fui. Nossa, não você perdeu. Mais. Tipo assim, caramba, sério que você perdeu? Eu não tinha R$700 para dar no ingresso, amor. Mas aí, isso te diferencia também. Você não leu, você não viu o filme... Sabe? Aí eu vou me distanciando. Então, isso me coloca no lugar que eu não sou pobre, não tenho... Tenho cultura, não tenho talvez, mas estou aqui parcelando 1000 coisas, mas estou dentro. E vai até que dia? 23 de agosto, lá no Firjan. Será que vai ao ar antes? Vai, eu vou antecipar, então... para poder já divulgar. Vai até dia 23 de agosto no Firjan, Teatro Firjan, aqui na Graça Aranha, no centro da cidade. A gente faz quinta a domingo. Tá bem legal a temporada. Ai, agora Vão eu tô lá. super curiosa. Tá acabando, hein, gente? Tem que correr. Ingresso tá baratinho, 40 inteira, 20 e meia. Então, não tem desculpa. Olha, tá pra você fazer parte daqueles grupos, como que assistiu. Não é R$700. Pra hypar, tem que falar assim, você não viu Carminha ainda? Não viu? Como assim não viu Carminha, gente? Mas eu tô com vergonha, porque eu ainda não assisti. Como assim? Eu peço de vocês. Todo mundo já assistiu Carminha. Não, Invenção do Nordeste, eu me sinto super fora, assim, super... Você não viu a Invenção? Não assisti. Caramba, amiga, você tem que ver isso. Pois é, né? A louca. Mas Mas algo que a gente não falou aqui, como que tu vai pras novelas? Porque agora a senhorita só vive na Rede Globo, dos estúdios Globos. Pois como que foi a saída pra... A novela. Foi muito culpa do teatro, né? Porque quando a gente veio fazer Jaci, que foi a peça que fala sobre a frasqueira, que a gente achou da mulher, a gente fez uma temporada aqui no Sesc Copacabana. E aí alguns produtores de elenco foram ver e me chamaram para fazer teste. Olha! Aí, ficou registradozinho lá. Teve uma produtora de elenco que eu amo, a Marcela Bergamo. Ela foi para Natal e ela me chamou para fazer um teste lá em Natal. Ela já, assim, me conhecia de trabalhos do teatro. E aí ela falou, era Onde Nascem os Fortes, que ela estava levantando o elenco. E aí eu fiz o teste com ela
E fui chamada, passei para Onde Nascem os Fortes. Aí eu venho morar no Rio logo depois, nada a ver com vir trabalhar. E é engraçado, porque as pessoas falam assim, você veio pro Rio procurar fazer novela? Eu disse, não, eu vim porque eu me separei de um casamento de 15 anos, eu não aguentava mais ficar em Natal. Falei, cara, eu preciso... Queria mudar tudo. Eu preciso passar um ano fora, só para não ter mais lembrança de nada. Cortar o cabelo já não é mais o suficiente. Não é. E minha irmã mora aqui no Rio. Sim. Então eu falei, vou passar um ano lá, pelo menos ter minha irmã, não sei o quê. E aí surge a Malhação quando eu tô aqui. E aí vai, sabe? Mas assim, sempre o teatro me levando, assim. Toda apresentação que a gente faz aqui, os produtores de elenco da Globo vão assistir, eles gostam de assistir o Carmim. A gente já foi apresentar a Invenção Nordeste 2 vezes dentro da Globo. A Globo chama a gente para apresentar lá. Eu vi uma coisa dessa, que inclusive não foi faz muito tempo que vocês apresentaram. Não foi no passado? 2024 a gente apresentou. Olha, eu vi isso. Pena que eu não conhecia ninguém, não tinha contato da Quitéria, não entendeu? Senão a gente ia mandar, pelo amor de Deus, deixa eu assistir. Eu vi sobre isso na rede social. E aí tem essa vi que era coisa fechadinho, eu falei... era pra quem mora ali, quem mora, né? Porque a pessoa mora no Projac. Pra quem tá ali trabalhando no Projac. Foi incrível, foi maravilhoso. Então, o teatro abriu uma porta para mim e para outras pessoas do grupo na Globo que é muito legal, porque vem por aí. Mas não procurem o teatro para fazer isso, porque eu tenho... entendeu? Porque tem muita gente que diz, vou fazer teatro para entrar na Globo. Não é esse o caminho, gente. A Globo, ela se deu muito organicamente na minha vida. Eu não busquei a Globo, eu não vim para cá. Não. Maravilha. Foi muito natural. E eu acho que quando acontece dessa forma, a coisa se firma. Sim. Eu tenho feito, graças às deusas, eu tenho feito trabalho 1 ano sim, 1 ano não. 1 ano sim, 1 ano não. Mas muito por isso, assim, porque eu estou fazendo o meu. Eu estou fazendo o meu teatro. E eu estou tentando fazer bem feito. E isso seduz os produtores de elenco. Isso seduz o público. Então... faz o teu, se vai fazer teatro, faz teatro. Se quer fazer TV, procura curso de TV, tem cursos para formação de atores na TV, faz bem direitinho, não fica usando o teatro. Faz uma coisa querendo outra, né? O teatro é muito sagrado, não façam isso. Eu falo sempre para os meninos do meu grupo, não seja cruel com o teatro, porque o teatro pode ser muito cruel com você. E quem fez isso se ferrou. Tem muita gente ferrada aí. Então... é isso o caminho. E não só para estar na TV, mas tem gente que também vai pro teatro para ter esse currículo de que, eu tô na novela agora, mas eu também faço teatro. Vai lá. Esse lugar do pertencer, né? De você mostrar, eu também faço parte disso. Que eu acho que, inclusive, tem... atrizes das antigas, super globais, que nunca fizeram teatro. Tem uma que eu fiquei assim, gente, ela nunca fez teatro. Muitas. Então, realmente, é mais carinhoso com você mesmo, você entender o que você quer e buscar aquele caminho, né? Do que ficar... Porque o teatro também é cansativo. Se você não gosta, não tem essa atração, é cansativo, você fica... demanda muito, demanda leitura, demanda improviso, porque muita coisa pode dar. É ao vivo. A TV você está protegido pela edição. Sim. E aí, assim, é isso que você falou, seja carinhoso com você, vá procurar uma formação para o que você quer e faça bem aquilo que você quer. Quer ser ator de cinema? Vá fazer, porque tem muito curso aí. Faça até você conseguir furar a bolha. São caros. Mulher, tem tanto curso que eu quero fazer agora. Tá tendo um curso do Gabriel Domingues, né? Mas pede bolsa, bicha. Mulher, eu manda mandei mensagem. Eu vou fazer isso? Manda. Ei, essa galera é tão legal, sabe? Assim, às vezes a gente... É isso que eu tô dizendo. Eu vou fazer isso. Eu vou começar a mandar pelo e-mail do podcast. Ei... Manda. Poxa, deixa eu ficar como aluno ouvinte, eu não participo dos exercícios, mas eu quero ver, quero estar perto de você. Isso, é boa. Sabe? Artista mulher, que tem sede. Eu fiz, acho que a maioria dos cursos que eu fiz foi como bolsista mesmo. Mas tem que ser. Quando eu vim pro Rio, assim. Mas muda alguma coisa você indo para as novelas? Para você também é uma conquista ou era algo que tudo bem, aconteceu, eu fui. Era um sonho? Não, sonho não. Eu queria fazer cinema. Mas eu não digo que... Eu amo fazer novela, amo. E assim,
porque me coloca dentro desse universo da interpretação em um outro registro, que eu apanhei muito para encontrar. Porque no teatro, é essa coisa, né, de você ser mais expansivo, de você faz uma coisa aqui no teatro, se você fizer isso na câmera, você acabou, entendeu? Então, onde você reduz mais, vem pra cá, vem pra respiração. Essa novela Nobreza do Amor, eu tô amando fazer porque a minha personagem chora muito. E eu tenho muita dificuldade de chorar. Sofrida. Oh, mulher! E eu tenho muita dificuldade de chorar. E foi eu falei, é nesse trabalho que eu vou aprender a trabalhar com esse registro do emocional, assim, como é que eu vou acessar esses lugares sem estar botando cristal. Às vezes eu boto um cristalzinho, porque, pô, o tempo todo também, tá? Viu, gente? Mas, não, eu falei, cara, o meu exercício com essa personagem, com Maria Helena, é esse, é acessar essa dor, sabe? E dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu fiz uma cena outro dia. Vai, Quitéria, mostra agora. E o diretor falou assim, se você quiser, porque eu tava assim, concentrada, ele falou, você quer botar um cristalzinho? Eu falei, deixa eu fazer, deixa eu tentar. Deixa eu pensar nas minhas coisas tristes. Sabe? Não, mas se quiser e tal. Eu falei, deixa eu só tentar. Aí eu fiquei, aí fui, a cenografia é escura, aí você vai entrando nessa coisa, aí você vai... Cara, consegui. Pergunta. Fala. Mas você usa algum método, aqueles de pensar em coisas tristes, super sofridas na vida? Ou que caminho é esse? A primeira cena que eu fiz... Eu tenho que pensar muito, é algo muito triste, assim, que passou comigo. Eu pensei. A primeira que cena depois que eu fica fiz... gasto também, né? Não vai conseguir mais pensar Não, e mil depois vezes, eu né? conectei. Eu não sei como foi. Cara, é muito doido, é muito intuitivo. E aí é isso que eu tô falando, é exercício. É exercício. O primeiro, eu pensei, falei, meu Deus, eu queria muito ver minhas filhas casando. E eu pensei, se eu não estiver aqui quando elas estiverem em casa, aí eu comecei a chorar, aí me deu... Gente, ela foi pro lado materno. Fui pro lado materno. Aí pronto, abriu uma porteira. Nas outras cenas, eu nem fui mais lá. Eu já ficava na Maria Helena. Porque eu olhava pro Daniel Rangel, que faz o meu filho, e eu dizia, meu Deus... era meu filho, e aí eu já tinha vontade de chorar. Ele fazia assim, não olha pra mim, Quitéria, não olha pra mim. Aí eu fazia também, não olha pra mim, porque eu olhava pra ele e já dava vontade de chorar. Então, sabe, é um lugarzinho que você vai amaciando até ele ficar sensível e aflorar. Então, e aí é por isso que eu gosto de fazer novela, porque no teatro não tenho como experimentar isso, é muito delicado. A interpretação na novela é muito delicada, é o olho, é a câmera que você olhando e sabe, é tudo, uma mão errada, é muito delicado. Então, você tem que estar muito, sabe, aberta, muitos poros muito abertos. No teatro, tem uma distância da plateia, tem mais margem para erro, né? Porque qualquer coisa eu me arranjo aqui, eu posso improvisar. Lá não, lá vivendo, é muito lindo, assim. Então, o que mudou? Mudou na minha atriz, com toda certeza. Eu vou para o teatro, eu saio da TV, vou para o teatro muito mais sensível também, muito mais respeitando os processos nesse lugar, dos sentimentos, do lugar do outro, de olhar. Você consegue mudar a chave também, porque tu tem uma peça hoje, tá gravando ao mesmo tempo também a Nobreza do Amor. Tem que, mas aí é o ritmo, né? São muitos anos de carreira, né? Mas eu acho que o que muda, para mim, assim, acho que não muda nada, sabe? Assim, a TV me dá um suporte financeiro também para que eu possa ficar tranquila um tempo para fazer meu teatro, porque só do teatro eu não consigo sobreviver, só do teatro eu não consigo pagar minhas contas, criar minhas filhas. A TV me dá esse conforto. Lá é tudo muito voltado para o artista, então isso é muito maravilhoso, porque quando eu chego no teatro, eu que tenho que fazer minha maquiagem, minha querida. Eu tenho que passar engomar minha roupa. Lá você chega na você tá Globo, vivendo os dois mundos. Ai, nossa, ao eu mesmo chego, tempo. boto minha cabecinha aqui, faz massagenzinha e faz, é tão bom, gente, é tão bom ser bem tratado, né? Então, eu estou vivendo um pouco desses dois universos. Gente, ser ator, atriz também tem seus momentos, seus momentos de glória. Pois é.
E aí, é isso. Acho que eu estou muito feliz com esse papel. É o primeiro papel que eu me apaixono pela personagem. Eu estou apaixonada por Maria Helena. Eu já gravei as minhas cenas, né? Eu tenho meio que já encaminhamos para o fim da personagem. Mas o último dia de gravação, eu cheguei em casa e eu fui tirar maquiagem, eu chorava. Eu dizia, o que está acontecendo, gente? Assim, era como se eu estivesse tirando ela, sabe? Despedida. Me despedindo dela, assim. Tirar o figurino, colocar ali. Eu dizia, meu Deus, acabou, né? Acabou, né? Caramba, eu nunca mais vou encontrar ela. Eu estou com vontade de chorar. Você pode assistir-la, mas viver novamente. E eu fiquei muito apaixonada por ela. Eu tô com muita vontade de chorar agora. Essa é uma parte triste, assim, porque é como se despedir de um parente, um ente muito querido, que você sabe que vai embora e que não vai voltar, assim. E Maria Helena, ela representa tantas mulheres, assim, tantos amores. A gente tava falando de amores no início, né? Estava falando fofocas nos bastidores. E pegações. Mas ela representa um pouco disso, assim, do quanto tem mulheres que estão presas a relacionamentos apenas para não ficarem desassistidas financeiramente. Muita mulher ainda ou dentro de casamento. Ou para não ficar na prateleira do amor. E aí porque tem que estar pegado ao filho, a filhos. Está preso a filhos, está preso a financeiro e não consegue viver um grande amor. E Maria Helena foi o contrário, assim, ela viveu um casamento muito triste, que foi horrível para ela, mas em um dado momento ela fala, chega, eu vou viver isso aqui. E aí ela fala, tô falando, eu tô dando spoiler, né? Eu acho. Um pouco da sua mãe. Um pouco da minha mãe, um pouco de mim também, que em um dado momento, no meu casamento, eu disse, eu quero mais do que isso. Um pouco da história de todas as mulheres. De quase todas as mulheres. E eu acho que a gente está vivendo esse momento também da emancipação das mulheres, de dizer assim, amor, relacionamento não é tudo na vida. Eu tenho uma profissão. Com a minha profissão, eu viajo o Brasil inteiro. Eu conheço tanta gente com a minha profissão, apenas com a minha profissão. Então, para que eu vou me prender a um relacionamento que vai me deixar presa, irritada, chegar em casa ter que fazer 1000 coisas para sabe? Não quero. E Maria Helena, ela vem e ela me dá essa liberdade também na ficção. E a possibilidade de amar verdadeiramente, que é o que ela busca. E ela abre mão de tudo, assim. A passagem da nossa vida por essa terra é tão curta. O que está valendo a pena, né? Então, acho que essa reflexão dela me atravessou muito. E eu saí desse trabalho muito apaixonada por ela. Tenho muita saudade. Eu vejo as cenas na TV hoje e fico, caramba, vontade de chorar, que saudade dela. É como se realmente tivesse... Foi a primeira vez, tá, que aconteceu isso comigo. De realmente ter um duplo e olhar e dizer assim, nossa, vou fazer para cá, porque as câmeras estão aqui. Uma pessoa sai de mim, eu convivo com ela um tempo muito intensamente, eu sei o que ela pensa, eu sei o que ela sente. E ela conhece tudo de você também. E ela conhece tudo de mim, e de repente a gente tem que se despedir, eu não vou vê-la mais. Acabou, vem um próximo trabalho e acabou ali. É muito... Talvez eu esteja sendo um pouco trágica, dramática, mas foi bem... Porque você entrou no personagem mesmo, muito, né? Você entrou muito no personagem. personagem. Acolheu, né? Não só entrou, mas acolheu. Vocês se acolheram. E eu e César, a gente viveu... César foi meu marido, né? Eu e César, a gente viveu esse momento dessa novela num período de muita dor e sofrimento pra gente. Sim. Foi a perda de Titina foi exatamente no início das gravações. E eu dizia, meu Deus, graças a Deus que é César que está comigo e graças a Deus que sou eu que estou com ele, porque a gente segurou muito a onda um do outro. A gente se olhava e dizia, caramba, estamos aqui, estamos juntos, é nós dois. Sabe, eu vivi a maior parte da minha vida com Titina. Ele foi um casamento de 17 anos. Né? É muito tempo junto, são duas figuras que viveram muito com ela, então ela estava entranhada na gente, assim. Então, me despedir desse trabalho também é um momento que eu acho que eu nunca vivi na minha vida, de perder uma pessoa que eu amava tanto, e estar com ele de mãos dadas, assim, vamos juntos. Foi muito lindo, cara, acho que
Que presente do universo. Né? Um presente isso, né? do universo. Porque foi assim. muita coincidência. Muita coincidência. Ele não era meu marido no início. Meu marido ia ser outra pessoa, e aí, do nada, muda-se assim, as chavezinhas. Ele virou meu marido virou outra pessoa, pum. Titina adoece muito rapidamente nesse período, e aí a gente fica meio tenso, assim, de dezembro para janeiro, foi muito rápido. E a gente estava consciente, as pessoas não estavam sabendo, mas a gente estava, né? A gente já sabia que estava bem difícil a situação. E aí eu falava, amigo, que bom que a gente tá um com o outro, né? Então, foi um presente, assim. Se existe algo de bom nisso tudo, foi estar com César nesse processo. E tem próximos projetos, para além do que você já está fazendo agora, que já é muita coisa. Caramba. Você está no teatro, mas já tem alguma coisinha pra gente esperar? Na TV ainda não. A gente tem, com o Carmim, tem circulação para fazer com a Invenção do Nordeste, tem... Ai, volta pro Rio! eu lutei tanto para trazer agora, para fazer Rio. casadinha dos dois espetáculos, Nossa, não consegui, não. Pelo amor de Deus, eu vou assistir. Você vai ver, vai acontecer alguma coisa e vocês vão voltar. A gente vai agora Campina Grande, a gente depois vai para Recife, Fortaleza, e a gente tem algumas negociações para levar gente de classe para alguns lugares. Então, tem essa agenda aí. E eu não estou lembrando se eu tenho alguma coisa. Acho que talvez tenha um filme, um curta para fazer com o povo de Natal. E um solo, que eu estou fazendo um solo. Esse solo também já está, meu Deus do céu, tem uns 3 anos que eu estou estudando esse negócio. Aí paro, aí volto. Que é sobre a origem do feminino no mundo das artes. O que é o feminino? Por que é que essas características, quem criou esses símbolos de que isso faz com que sejamos femininas? Na literatura, nas artes plásticas, no teatro, enfim, quem definiu o que é o feminino? Provavelmente homens, né? Então, é essa pesquisa que eu estou desenhando agora. E eu quero estrear, acho que ano que vem. Esse é o projeto. Tá perto. Tá perto. Eu tenho que tomar vergonha e voltar. Temos 2 peças para assistir agora. Conselho de Classe, Daniel, a gente vê. E gente de classe. Eu falei o quê? Conselho de classe. Conselho de classe tem um grupo daqui do Rio que tem uma peça chamada Conselho de Classe. Gente de classe. Foi isso que você confundiu. Foi. É aquilo, né, gente? E estamos indo para o final, porque ela precisa correr para o teatro. Então, acho que foi isso. Tem alguma coisa que você não falou, que adorei. Adorei te conhecer. Ai, eu adorei estar aqui. Você é querida, você é linda. Ai, obrigada. Antes de você chegar, eu falei assim, Daniel, hoje veio uma mulher foda. Agora eu que vou falar. Uma mulher foda. Não. E eu sou muito, assim, feliz por encontrar mulheres na arte que estão movimentando e que tem esse pensamento agora desse nosso momento de a gente se empoderar de verdade para além da mídia ou da estética ou de parecer, de vocês estarem fazendo coisas. E eu apesar de ser mais nova, né, na idade, eu me inspiro muito, porque é muito interessante ouvir vocês falando sobre relacionamento, esse lugar que a gente tem uma escolha agora de que eu quero focar no meu projeto, eu quero focar nas minhas coisas, eu quero, focar na minha casinha, sem ter centralizar um relacionamento. Então, eu ouço vocês assim, pensando, que mulheres incríveis, mas gente. é porque isso é um pensamento que foi introduzido na nossa cultura. E a gente repetiu isso sem parar para pensar, é isso que eu quero, né? E agora a minha geração, e a que vem atrás, a Alfa, né, eu acho, só Z, eu acho que tem essa oportunidade de a gente poder escolher e ouvir vocês. Sim. Isso é um alívio, apesar de que ainda tem muita coisa pra gente, né, quebrar aí, esses movimentos horrorosos que acontecem. Mas eu acho que também sobre a sexualidade. As minhas filhas, elas são muito abertas com relação... A gente tem essa coisa assim, hétero, não sei o quê, fica com homem, fica com mulher. Essa geração não tem isso mais não, gata. Não tem mais isso, sabe? Assim, eu acho que é evoluída até nesse lugar também, assim, de tipo assim, velho, a gente tá nisso ainda. A gente tá... É outro momento. E...
pra ir pro final mesmo, eu vou te pedir uma indicação de um filme, tá? Você vai indicar um filme pra quem tá assistindo em sua câmera. E a única condição é que esse filme tenha alguma relação com nossa região Nordeste. E por quê? Para que as pessoas vejam nossos filmes, consumam, tenham essas referências. Acho que você deve ter muita referência. Aí minha cabeça... Imagina. Só que para ajudar um pouquinho, se esse filme já tivesse sido indicado por algum convidado aqui, aí eu vou pedir para você falar um próximo. Outro. Tá, eu queria indicar um filme... Não é nordestino, mas é nordestino. Vou explicar. Não, assim, quando eu falo nordestino, pode ter um diretor nordestino, o elenco nordestino, ou a história não foi produzida por pessoas, né, do Nordeste, mas é gravado lá, ou a história tem uma relação. Sim. Então fica aberto, sim. Deixa eu pensar. É porque esse eu ia fazer um pouco de militância agora, mas talvez eu esteja repensando. Eu ia indicar Manas, né? Ah, sim. Manas. A Mariana Brennan, ela é pernambucana, né? A direção é dela. A Manas é feito... A Mariana é pernambucana? Não é não? Procura aí. Mariana eu acho que Mariana Brennan. Eu acho que não é não. Não é não? Então, gente, o Brennan dela não é de Pernambuco, não? Eu pensei que era até internacional. Brennan. Eu acho que o Brennan... Mariana Brennan, eu vou ficar chocada. Talvez eu tenha falado uma grandíssima besteira. Mas em todo caso, tem um elenco nordestino, né? Tem a Fátima, aquela menina maravilhosa. Pronto. E Norte também, que eu acho que é um lugar eu fiquei curiosa. Vê aí se Mariana Não é? Não entendeu. Daniel, só por exemplo, Mariana Brennan Manas. Mariana Brennan Manas. Enfim, mas eu acho também que... ainda falando sobre essa coisa do feminino, sabe? Que eu acho que esse filme toca numa Ilha do Marajó. Mas a Mariana nasceu onde? Protagonista... Maciele, interpretada por... não, peraí. A direção, Já sei. Mariana, do filme... Talvez eu... Senão eu não vou dormir. Será? Será que não é? Pronto, já achei aqui. Brasília. Ela é de Brasília. Então volta a fita. Não, mas tem atores nordestinos, então, por favor, faça essa indicação. Porque eu tô muito tocada, assim, por tudo que aconteceu agora, né, assim, com esse filme. Eu acho que é um filme que fala sobre o feminino, fala sobre, principalmente, a violência que tem sido uma epidemia no mundo, né? Assim, na França tem muita mulher morrendo dentro de casa, violência com criança. A Europa tem muito caso de pedofilia na Europa, muito. É um negócio assustador, não se fala muito. Caramba, mas eu vivi um tempão na França e eu ficava assim assombrada com as histórias. E eu vivi no Pará na minha pré-adolescência, até... E eu acho que é um filme que nos dá um alerta tão, tão lindo e de uma forma poética. Ela traz... Você assistiu esse filme? Sim, Manas, mas foi difícil. Foi. Assistir. A poesia que ela coloca numa coisa que é tão violenta me faz pensar que é possível falar sobre isso e alertar. E eu acho que é muito urgente. E aí tem essa atriz, Fátima, que é maravilhosa. Fã dessa mulher, ela é maravilhosa. Fátima Maci. As atrizes são do norte, né? As crianças são do norte do país, que também é uma região que a gente precisa entender e valorizar. E tem muita coisa acontecendo no norte. Nossa, eles estão produzindo coisas incríveis. Muita coisa boa. Também, outra denúncia. E agora Maria. vai ter Brega Story também, falando sobre o brega. Que isso, estão produzindo muita coisa boa, assim, impressionando. Dei essa indicação porque é algo que está acontecendo agora, a gente está imbuído. E ganhou agora premiações na Academia de Cinema, né? O Grande Hotel, melhor diretora. E aí, mulher. Roteiro, e aí eu mulher. Vejo muito da dor dela em mim, na minha escala pequenininha aqui no teatro. Poucas mulheres ainda ganhando prêmios no teatro também. Eu acho que, para mim, inclusive, nós tivemos a Margot Leitão, que veio aqui recentemente. Grandíssima, maravilhosa. Do João. Que também tem um trabalho que fala sobre, né, a violência contra a mulher.
E ela tava falando sobre isso, como que incomoda a sociedade ainda esses filmes. Então eu fui ver nos comentários do Instagram a quantidade de gente atacando. Nossa, porque Manas venceu, por que foi empate com a gente? Impossível, nossa, que roubo. É uma loucura, porque realmente incomoda as pessoas esse assunto, esse tema. E é importante, porque é uma realidade. Eu assisti no lugar de incômodo, eu assisti assim, pausando. Aí depois eu voltava, não conseguia ir direto. Porque eu morei lá no Pará, né? No Castanhal, Americano, Santa Isabel e Bragança. Você via aquilo... Eu vi o assédio dos homens, como que eles têm permissão pra chegar nas meninas mais novas, e eu vivi isso assim, de homem de lá, sabe? Do marido da minha tia me assediar. E foi naturalizado por todo mundo. Foi assim, ignora ele. Nossa, que triste. Então, assim, e aí quando você vê no filme que a figura da violência vem através do pai, né, da personagem, e ao mesmo tempo um alívio por não ter tido um pai assim, mas que a todo momento ali, nessa pré-adolescência que eu vivi, nessas cidades, eu via como que as meninas não tinham proteção nenhuma. Era tudo assim jogado à sua própria sorte. E é doido você falando agora, eu tava pensando aqui, Manas, essa discussão, né, que teve sobre a premiação do Agente Secreto e Manas e tal, são duas pautas muito importantes, né? O que Kleber fala não pode ser ignorado. Sim. Né? Sobre diretores nordestinos, sobre uma... A gente vai demorar mais um pouquinho, porque eu preciso falar um negócio. Sobre uma eleição, sobre as cabeças pensantes, quem decide terem a eleição de terem mais nordestinos nesses lugares, né? Kleber tem toda razão com relação a isso. Mas o que Manas traz, o que Mariana fala, é muito importante. Porque essa questão do regionalismo não está matando ninguém ainda. Mas o que Mariana fala, a gente morre todos os dias, a gente perde espaços. Hoje em dia, a família brasileira é constituída por mãe e filhos. Sim. E a gente está perdendo espaço no mercado, ou conquistando e sendo sabotada, né? Então, são duas pautas muito importantes. O lugar da mulher na sociedade, no mercado, no mundo das artes, e o lugar do nordestino nesses lugares também, né? Então, eu acho que eu vou com Manas agora indicando esse filme porque é urgente pensar sobre isso, é urgente nos proteger e educar essas mulheres, como você falou. Mas eu acho que isso aqui também é muito importante. A gente sempre vê... Agora está acontecendo o Innovation, não sei o que, lá no Rio, né? Innovation Week. Innovation Week. Rio. Mas sempre tem esses eventos. Innovation Week. Fashion Week é outra... É porque minha cabeça tava lá no... Eu acho que é em outubro. Ai, gente, tô consumindo moda esses dias no Instagram e eu tava vendo o desfile em Copenhague. Tá. Então, tá tendo o Innovation Rio, tem sempre alguns movimentos muito grandes de mercado, de pensamento, né? Rio to See, não sei o quê. E aí você vê pouquíssimos nordestinos ocupando lugares nessas mesas. Pouquíssimos. Para a quantidade de estados e do que a gente produz nesse país, é nada. Mas tem fulano. É nada. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Eu, nessas mesas agora do Innovation, vi pouquíssimos. Assim, me chamem, Innovation. Quase nada. Falar da cultura nordestina. Por que a gente não tá... Por que a gente não é chamado para discutir coisas nesses lugares? Nos lugares de cabeças pensantes. A gente não é. Há 4 anos atrás, teve um festival em São Paulo, um festival de teatro internacional, e teve uma mesa nesse festival que discutia teatro periférico e falava das periferias das capitais, mas do país. E aí, periferia, a gente está lá, né? Norte e Nordeste. Não tinha ninguém na mesa do Nordeste nem do Norte. Então, vocês aqui estão discutindo sobre o que fazer com a gente? Não. Eu tenho que estar nessa mesa, você tem que estar nessa mesa. A gente tem que estar participando dessas cabeças pensantes, das curadorias de filme, das curadorias de festival, de tudo. Sim. Entende? A representação do nordestino em lugares pensantes, cabeças pensantes. Parar de ser alegoria. Então, eu cito Manas
pela urgência do tema, pela urgência do que está acontecendo com a gente, pela falta de espaço que nos é tirada o tempo todo enquanto mulheres nordestinas, artistas e outras profissões também. Mas falando do meu recorte, acho que é muito urgente isso. E acho que é um filme que... eu acho que tem gente de tudo que é lugar do Brasil, né? Um filme... Tem pernambucano, tem a menina do Ceará, tem as meninas do Norte. Tem Kitty Fel. Kitty Fel, te amo. Kitty, que é a assistente de direção, que é uma mulher incrível lá de São Paulo, que também, assim, é da galera de cinema, da mulherada de cinema muito arrochada, sabe? Então, é isso. Acho que Ai, adorei essa dica. Já assisti, mas eu quero reassistir depois do susto, porque acho que é a primeira vez que você vê um impacto, aí depois eu quero assistir com outro olhar, agora também que recebeu a premiação. E é interessante porque também abre essas portas para encorajar novas mulheres a dirigir, né? Você que tem seu trabalho agora, que você está querendo dirigir um filme, então coloca a gente assim, eu posso também, quero tentar, quero fazer. Então é isso. Antes de você ir, quero te dar um mimo pra você levar uma lembrancinha nossa pra sua comidinhas, casa. A Taurina. As comidinhas. Acertou. Sério? Primeiro, me dá os dois, por favor. Eita, tem 2 presentes. Nossa, aqui. É comida mesmo. Olha, gente, como que a gente conquista uma taurina. Uma taurina. Como que a gente conquista uma taurina? Com muita comida pra ela. Olha que lindo. Um mimo pra você da Quero Bem, Sandra Calaça, que é a lagoana e que cuida das comidinhas aqui do catering, cuida de vocês. Ela que se atentou às suas restrições alimentares, então você pode comer tudo. E o cookie da Clarinha, que é a filha dela, que faz esses cookies maravilhosos. Nossa, agora eu fiquei na dúvida se o cookie vai ter leite ou não. Eu vou perguntar pra ela, mas porque eu estava esperando. Eu tô super medicada. E cuidado. Mas com eu as acho enzimas, que tá tudo né? certinho. Nossa, se eu não me engano, pode ser esse que ela fez. Eu acho que deve ser tá uma desse delícia daqui. pra você. Obrigada. Quero bem, Sandra Calaça. Obrigada, muito amores. obrigada. Vou postar comendo, A Sandrinha deixou um recado pra você aqui. Sabe o que eu esqueci de dizer? É que eu tô num filme, o próximo filme do Cal Hamburger, que é um filmão que vai sair ano que vem. Tá vendo? Os convidados saem daqui, aí no Uber, eles, caramba, eu não falei Esqueci. Que se chama Escola Sem Muros, vai estrear, acho que no final do ano para o ano que vem. Pronto. Então, Cal Hamburger, Escola Sem Muros, faça uma paraibana lá. Belíssimo esse filme, vai ser lindo, gente. Vamos assistir. A Sandra mandou uma mensaginha pra você. Quitéria Kelly. A bruxinha ficou sabendo que você não pode comer lactose. Então ela fez um cookie com Nordeste cacau com goiabada e é vegano. Olha. Cacau com goiabada e é vegano. Ou seja, você pode comer o cookie que fez. Olha, gente. Olha, luxo, meu amor. É muito chique esse podcast, viu? Que pensa nos detalhes. A Sandra Calaça pensa nos detalhes. E também para você, para relaxar, cálice desidratado de hibisco para um chá gostoso e para apimentar e saborizar o drink ou um suco, pimenta rosa de aroeira. E várias coisinhas aí, então. Nossa. Gente, segue @cookmellowoficial. Olha, chazinho. Nossa, e muito obrigada, Sandra. Obrigada, meninas. Achei chique, ela pensou... Eu fiquei preocupada, que eu não sabia que ela ia enviar cookie. Eu falei, gente, será que ela... Mas até o cookie ela enviou com a restrição da nossa Gente, eu vou levar pro teatro, vou consumir tudo isso agora no teatro. Olha aí, pronto. Todo mundo vai comer. Você vai levar mais um mimo. Esse todo mundo vai querer. Você toma cuidado, né? Pra não ficar sem, que é o próximo mimo. Pra você levar. Tem mais um mimo. Esse é cobiçado. Esse não vou nem tirar da bolsa. Pra uma lembrança. César tem um. Uma lembrancinha pra você sempre tomar o seu cafezinho e lembrar de ter passado aqui. Ator Nordeste. Gente, consegui! Conseguimos! Ela aqui. Sério, eu falava, cara,
Como é que faz pra ir nesse podcast? Ai, gente, desculpa, tem tanta gente que a gente quer chamar. Eu juro, eu tenho uma lista enorme. Então, se tu não foi chamado, tu vai ser chamado. E eu tenho uma lista pra te passar também. Eu quero. É porque a gente não grava todos os dias, né? Nós não temos patrocínio ainda. Queremos muito. Mas, então a gente fica tentando, assim, um sábado grava 2 ou grava 1 quando dá. E aí faz um estoque de gravações já feitas. Já tem um monte de gente que já foi gravado, que tá, assim, pronto pra sair o episódio. E aí, é isso, é no fôlego, aquela coisa de quase um teatro independente, ser produção independente, como né? é que vocês não têm patrocínio? Esse programa é incrível, gente. Não, agora saindo matéria no jornal, eu vou atrás, vou bater na porta lá patrocinadores, nordestinos, São Brás, cadê? Vou atrás de Biscoito de Curutu, lá do Rio Grande do Norte, que é um biscoito maravilhoso. Cadê? Patrocina aqui, cara, isso tá super hypado. Eu vou mandar essa matéria por e-mail e pedir agora novamente o patrocínio. Tem que patrocinar. Poxa, tem tanta marca nordestina ganhando espaço. Matuta, muito. Cachaça Matuta, cadê vocês aqui? Olha, eu vou reassistir esse episódio anotando esses nomes e vou enviar um e-mail. Então, muito obrigada por ter vindo, lembrei de tudo. Tu que assistiu até aqui, comenta, curte, compartilha. Segue o YouTube, todos os canais de comunicação. Qual é o teu arroba? @Quitéria Kelly, Instagram. Eu só tenho Instagram. Tá Já bom, é muita coisa pra mim. Então, muito obrigada que assistiu até aqui. Acompanhe a gente porque vem muito papo legal com vários outros artistas. E, muito obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada, viu? Adorei. Fiquei emocionada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, realizada, assim. É muito doido, porque a gente vai para vários lugares, assim, não sei o quê, programa grande. Mas tem uns que você quer, assim, sabe? Você fala, é a minha cara esse negócio, eu queria ir lá. E sem babação, esse aqui era um lugar que eu queria muito. Eu vou chorar. Ai, gente, eu tô falando sério. Assim, eu assisto, eu vejo os amigos participando, falo, caramba. Como é queria. bom ouvir isso, né? E aqui deu check, hein, pra mim, porque não é fácil produzir. Não, eu imagino. Mas é muito bom quando a gente consegue. Bate um papo com alguém que eu queria muito. E... Gente, eu posso... Preto e branco encerrou. Agora nós estamos no making off, né? E Daniel vai fazer uma foto sua pra rede social, aquelas que a gente posta de divulgação. Cara, mas é sério mesmo, os cortes de vocês chegam muito pra mim, assim. Sou eu que faço. Cara, é muito bom. Talvez eu seja editora também, apresentadora. Pra mim tem dois que chegam, Sem Censura e Vocês. Nossa! O de César, nossa, o tempo todo, assim. E aí eu gerencio o Instagram do Carmin e o meu. E vai pros dois, assim. A gente tá competindo com Sem Censura, é isso? Eu acho. Sem Censura me chama, hein? Ou seja, o algoritmo está ajudando. Obrigada, algoritmo do Instagram, né? Traz o Hildo aqui. O Hildo é o produtor do Sem Censura. Ele é lá de Pernambuco, de Princesa. E ele chama você pra lá, pra fazer com a Cissa. Cissa é amigona da gente, cara. Hildo. Eu vou te passar o contato dele. Então eu vou te pedir todos esses contatos. Tu me lembra? Eu já chamo o Hildo. Vou lembrar, com certeza. Chama Hildo. E Daniel vai fazer uma fotinha sua aí, tá? Oficial. E aí você pode correr pro teatro. Tá, que horas são, né? Menina, nem... Não, mas relaxa. 1h56. Tá tudo certo. É aqui, ó, do lado. Atrasado. É aqui do lado. Deixa eu ver se alguém já falou. Porque eles nem chegaram. Aqui, já vou sair. Aí você comenta assim. Faz Rafael, nem o destino, tô indo. A fome apertou, vamos. Se você quiser almoçar, tem comida